Boa noite. Mais um episódio Fica Entre Nós no ar. Fala aí, meu parceiro Toninho. E aí, Maurete? Suavidade? Tranquilo. Suavidade. Como foi hoje? Tranquilidade, daquele Treinou jeito, bem? né? Não, 6 horas da manhã, já tava lá na academia. Não parece, mas eu tô indo todo dia. Tá indo entendeu? todo dia? Tô indo todo dia. É, mas ó, já vou avisar o pessoal que tá furando, viu? A dietinha. Eu já vi que tava comendo colchão duro ontem. Não, a carne é argentina, né? Lá na casa do Maurete, ontem eu comi um bife ancho, que eu nunca tinha visto, nem ouvido falar. Era tipo igual caviar. Só sabia que existia só, mas nunca tinha visto. Né? Top demais, hein? Maurete tá mandando bem, ô Igão. Você deu umas aulas pro Maurete lá na Você viu, né? churrasqueira, tá voando, homem. Eu fiz um videozinho lá, falei assim, ô Igor, e aqui, como que tá a churrasqueira, mano? Tá boa? Ele falou assim, Mauro, só apaga com um balde de água, fica tranquilo. Falei, Aí nossa, sim. tô bom, Top hein? demais. E aí, ô Mauro, eu quero saber quem é o nosso convidado hoje. Só que tem que falar o nome e sobrenome. Nomes, putz, tem que ser o combo inteiro? É um cara, ele é espetacular, vai falar hoje sobre inteligência emocional. É o que tá faltando em um monte de gente, né, Toninho? Sim, com certeza não umas corintianas aí que fica, tipo, muda o humor porque o time perde. Você acha? Aí não dá. Tem que acostumar, né, gente? Eu sou corintiano, mas eu vou fazer o quê? Eu já recebi já esse dom de Deus de acostumar com isso. Conosco hoje ele, Mário Dominovski. Aê! Que maravilhoso. O dom de acostumar com o time é maravilhoso. É realmente algo divino. Você vai ajudar a Ellen a trabalhar isso? Eu vou tentar, Ellen. Segura na minha mão e vamos. Ellen, dá seu boa noite já, porque o pessoal quer ver seu sorriso maravilhoso. Muito boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como já deram spoiler aqui, eu não tô muito legal, né? Tô meio pistola. Opa! Existem Mas o crianças Mário, nos ó, assistindo, nada cuidado. melhor do que estar acontecendo algo assim com as minhas emoções em um dia que eu vou aprender sobre inteligência emocional. Vocês gostaram dessa, né? Foi Então, boa. você viu? Profundo, né? Então, hoje eu vou aprender e vou sair outra pessoa daqui, tá? Então, E é o seguinte, hein? Hoje tem sorteio. hoje tem sorteio, Tem então eu tô sorteio. ligada aqui, ó, no chat pra vocês que querem participar do sorteio, querem presentear o mozão. Vai lá nas regras, tá no Instagram, tem que seguir os perfis que estão lá no Instagram. Tem que tirar a fotinha que você tá assistindo a gente agora, marcar a gente no story e eu vou estar validando aqui junto com o Anderson ali. E o Anderson, assim, gente, ele é bem criterioso, tá? Então, ó, arrasa aí na postagem. Você faz uma postagem diferente, não faz aquele negócio padrão, não, que ele vai escolher você, eu tenho certeza. Então, tá bom? Já eu volto aqui para dar uma boa noite pro pessoal. O chat ainda tá aqui, tá começando, né? Eu dei boa noite mais cedo hoje, mas já eu volto e eu dou boa noite para todo mundo, tá bom? Beijo. Fechou? E assim, só pra gente recapitular, se inscreva no canal, né, Maurete? Por que é importante a pessoa se inscrever no canal e também curtir e compartilhar? Se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Compartilhar? É muito, Curtir? é muito importante, certo, Toninho? Entendi esse R meio puxado. É muito importante porque o YouTube ele vai entender que é um conteúdo com relevância e vai começar a distribuir para as mais pessoas poder assistir também. É isso mesmo. Principalmente nessa época que vivemos, né, Mário? As pessoas que não têm nenhuma inteligência emocional precisam muito desse conteúdo. Entendeu? Então é muito importante. Então, e assim, a gente estava falando já. O Fica Entre Nós está no YouTube. Você seguiu o canal lá, você se inscreveu no canal, você vai conseguir acompanhar todos os episódios. Nós estamos no 16º, porque o primeiro é o 00 e hoje é o episódio de número 15. E também estamos no Spotify. Então você procura lá no Spotify, Fica Entre Nós, você consegue assistir todos em vídeo e se você conectar no carro, porque tem muita gente que gosta de ouvir dirigindo, você consegue escutar todos os nossos episódios. São conteúdos de muita qualidade, convidados dos mais variados estilos, assuntos, muito importante. E hoje é um sensacional. Inclusive, eu vou começar a perguntar para o Mário o seguinte, Mário, qual é a maior necessidade que as pessoas te procuram? Para quê? Relacionado à comunicação, porque você também sobre comunicação, você manja. Sim. Ou sobre inteligência emocional e por quê? Cara, eu diria que
Primeiramente, obrigado pelo convite do podcast. Eu fiquei muito contente. Imagina. E quando eu falo de compartilhar esse tipo de episódio, manda para aquela pessoa que você tem certeza que vai gostar e aquela pessoa que precisa. Então, já manda aquela indireta, aperta o compartilhar. As pessoas me procuram muito para falar de lidar principalmente com relacionamentos. Porque... E eu sempre tento trazer para o olha para dentro. O que isso significa para você? O porquê que você quer falar? Por que isso é importante para você? E como que você pode falar isso de uma forma saudável? Então, acho que as pessoas... O principal assunto é lidar com relacionamento e não tem como a inteligência emocional e a comunicação não andarem juntas. Então, não adianta você só sentir e ficar quieto. Você precisa saber expressar de uma forma interessante, mesmo que seja para você entender e processar as próprias emoções. Entendi, bacana. E me diz uma coisa, como que você começou a estudar a inteligência, as emoções, estudar a comunicação, qual que é a sua formação, da onde você é? O sobrenome dele é da onde, Maurete? Vamos ver se você manja. É alemão. Ah, aí sim, hein? Como Sim, você sabe? Tem um amigo meu que também termina com esse Jovski. Entendi, Ah, eu achei que era russo. É alemão mesmo? É alemão. Olha, acertei, Toninho. Tá vendo? Nem sabia. A intuição tá aqui, ó. Tá. É, Tá. Eu tenho duas formações principais. Uma é comunicação social, então eu sou formado em cinema, em pós-produção, fotografia, então eu gosto muito dessa parte. Trabalhei com cinema, com rádio, fui radialista por muitos anos, então gosto muito da parte de comunicação. E em paralelo eu também fiz uma formação em filosofia hindu, onde nós aprendemos muito a parte de respiração, meditação, atrelado às emoções, como que isso interfere seu estado de consciência, o seu estado de autopercepção, que não deixa de ser autoconhecimento. E eu percebi que muitas pessoas não conseguiam processar o que estava acontecendo em si. E às vezes ela falava, você podia me dar um conselho? Nossa, eu queria falar com tal coisa, você é tão bom para ouvir. E daí meio que começou assim, eu falei, nossa, interessante essa coisa das emoções e como a gente pode falar. E eu descobri que existe a inteligência emocional porque eu também faço terapia há um tempo, que eu acho que é essencial em questão para todos, né? Para todos, em questão de autoconhecimento. Comecei a buscar livros e eu vi o quão existe um arsenal de ferramentas que nos ajuda a ter maior lucidez sobre nós. Tanto a parte de respiração, que sabe quando a gente está meio nervoso e a pessoa fala, respira fundo, conta até 10. Por quê? Porque não está levando oxigênio para o cérebro o suficiente. Então a respiração é muito boa na hora de lucidez mental. E eu percebi que ao treinar essas técnicas de forma constante, isso aumentou muito a lucidez voltado às emoções. E ao ter mais lucidez para as emoções, a gente sabia verbalizar melhor, trazer clareza para aquele assunto. E meio que começou a juntar os assuntos assim, e eu comecei a ler mais, estudar mais e outros cursos, e chegamos no ponto de hoje. Caraca, top. Cara, como que, tipo assim, uma palavra ela pode mudar o humor da pessoa, uma notícia, né? Porque eu falo por mim, um exemplo agora, eu fiz aniversário agora dia 3 de junho, sábado, e beleza, falei assim, mano, hoje vai ser um dia especial e tal, e de repente eu recebi uma mensagem que ela impactou de uma forma negativa, por ansiedade, querer saber ali o resultado daquilo. Eu falei assim, é meu aniversário, e às vezes essa parada ainda nem aconteceu, eu não posso deixar isso me dominar. Mas parece que é automático, a parada, ela... Como que a pessoa consegue lidar com isso? Não, eu não digo muito com a ansiedade, certa ansiedade a gente vai se tratar, mas é um ponto, tipo assim, chegou a algo que provavelmente nem aconteceu, aqui dali impactou totalmente o seu dia. Tá. Cara, eu acho que nunca é o que nós lemos, é a forma como nós estamos nos sentindo no dia, no momento, que vai nos impactar. Então, por exemplo, talvez a mesma mensagem em um contexto diferente, ou não estando no aniversário, ou se você estivesse super ocupado e, não, tipo, agora eu não consigo focar nisso, e você consegue separar em gavetinhas mentais de, não, tá, já eu vou lidar com isso, te torna mais ou menos vulnerável para o poder daquela palavra, porque quem dá importância àquela palavra somos nós. Quem dá importância ao que aquilo significa somos nós. Então, é interessante que você observe o seu estado emocional, o seu estado mental para, tá, por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu quero
Já saber disso o quanto antes. Por que que isso me afeta mais do que deveria? E isso é uma coisa de, assim, realmente olhar para dentro. Porque existem os overthinkers, né? As pessoas que costumam pensar demais. Por exemplo, eu mando só um bom dia, mas eu não mandei um bom dia, um coraçãozinho. Daí você fica... Por que será que o Mário só mandou bom dia? Ele tá seco comigo hoje. Ele tá esquisito, não é geralmente o tom normal. O que aconteceu? Daí você fica remoendo aquilo por várias horas e não que aquilo vai acelerar. Tipo, pensar demais não vai acelerar o resultado. Então, quando você aprende a... Tipo, não, tá, essa mensagem, eu adoraria que eu pudesse acelerar e já descobrir o resultado do que vai acontecer. Eu posso. Tem duas opções. Sim e não. Se você pode, faça. Ah, não posso. Tá, deixa eu primeiro respirar, deixa eu pensar um pouco, deixa eu mudar o foco. Eu acho que o mudar o foco, quando você sente que aquilo te afetou demais, é interessante, porque as emoções são como uma bola de neve. Então, tipo, você viu uma mensagem que te deixou muito ansioso. Se você continuar, meu Deus, mas por que será que aconteceu? Daí você guarda o celular. Daí dali um minuto você pega de novo. Não, deixa eu colocar o celular para longe, mas você está com o relógio, daí você fica olhando a notificação no relógio. Você precisa quebrar esse ciclo de, não, tá, claramente eu não estou conseguindo superar isso. Eu não consigo lidar com isso agora, eu não consigo resolver agora, eu não consigo ligar para a pessoa agora. O que eu posso fazer? É chamado de derivar o foco. Não, deixa eu focar em outra coisa primeiro, para que as emoções possam baixar. Sabe, tipo, o sangue realmente tipo, diminuir. Porque você tentar lidar com aquilo na hora que acontece, que o sangue está quente, que a ansiedade está assim, talvez não seja a melhor hora para você lidar. Porque você sabe que você vai até um certo limite. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Claro. Porque Então, professora começa a fazer uma digressão aqui. Não, Então, fica tipo tranquilo. assim, já que eu não tenho domínio para resolver a situação naquele momento, se a resposta for não, né? Se deu sim ou não, a resposta é não. Então, eu vou ocupar o meu cérebro, minha mente com outras coisas, porque se eu ficar com ele vazio, vai ficar naquilo, pensando. É também aquela É coisa uma que... forma de acalmar mais, tá? Sim, é aquilo que as pessoas brincam de mente vazia, oficina do diabo. Certo. Quando nós ficamos muito ociosos, a nossa tendência natural é ficar... Porque a nossa mente, só uma outra digressão, ela é projetada para nos manter vivos. Então, se algo te deixou ansioso, você está querendo anteceder algum perigo, por exemplo, que possa vir. Só que a nossa mente ela não é feita para nos deixar felizes e tranquilos. Então você fica... Mandei mensagem para Mozão, Mozão não respondeu. Será que Mozão bateu o carro? Será que foi sequestrada? Será que alguém está esquartejando a pessoa nesse momento? Você não pensa tipo, putz, acabou a bateria. Putz, está num túnel e não tem sinal. Porque você sempre vai levar para o extremo para tipo, se preparar para todas as opções possíveis para se manter vivo, entende? Então, por isso que as pessoas até estranham quando a gente fala de inteligência emocional. Eu falo, vamos treinar a respiração. Que a pessoa fala, não, mas eu vim para treinar a inteligência emocional. Eu falo, sim. Faz parte. Respira, besta. Porque respirar é uma coisa que mexe no nosso sistema nervoso, simpático e parasimpático. Então, você ficar ansioso com alguma coisa é o seu sistema simpático dando um alerta, tipo, pode dar ruim, pode dar ruim. E isso você não interfere, essa reação, tipo, eita. Só que você tem um freio de mão que você pode puxar para não deixar que essa ansiedade, essa falta de controle se torne uma bola de neve. E daí é o seu sistema parasimpático. Uma das coisas que interfere no sistema parasimpático é a respiração. Só que na hora que a gente está assim, meu Deus, a pessoa não está respondendo, a última coisa que a gente quer ouvir é respira, vai dar certo. Não é o que a gente precisa. Toma água. Entendeu? Então, Entendi. E você falou sobre ociosidade, que às vezes a gente fica ocioso e aí, como você falou, tem aquele velho ditado que é oficina do nosso inimiguinho. Só que assim, hoje em dia, as pessoas não estão mais acostumadas a serem ociosas, né? Ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa, ou é na tela, ou é na televisão, ou tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, só que daquele jeito, né? Ninguém consegue fazer, tipo, várias coisas muito bem. E como lidar com isso, essa velocidade da informação hoje, que é tudo muito rápido, o que você viu de manhã, à tarde já não serve mais. Como que você lida, você consegue ajudar as pessoas a absorver tanta informação e como lidar com isso? tá. Talvez eu precise fazer uma outra digressão. Porque quando nós falamos de tempo ele é emocional. O que isso significa? Se você tem 10 segundos para falar tchau para sua mãe que você está viajando para o Japão por tempo indeterminado. 10 segundos vão sempre passar muito rápido.
Só que se você está na cadeira do dentista e ele está com aquela broca fazendo para tirar uma cárie, só são 10 segundos se esticam como 6 anos. Então, esse tempo é emocional. Quando nós estamos fazendo várias coisas e nós estamos ansiosos, ou nós estamos aflitos, ou nós estamos em estado de burnout, ou estado de muito estresse, a nossa percepção do tempo é diferente. As pessoas acham que podem fazer esse multitasking, que o cérebro não consegue. O cérebro foi programado para fazer uma coisa só, bem feita por vez. Aquela pessoa que consegue dirigir, falar no volante, cozinhar uma torta ao mesmo tempo e sabe, fazer programação, não funciona. Então, quando nós falamos de nos concentrarmos no momento presente, é isso que vai tirar a ociosidade. Por quê? A ociosidade tem muito a ver com... Como eu posso colocar? Quando você faz uma tarefa de forma repetida, por exemplo... Tá tipo no automático. É o estar no automático. Você sempre vai dirigir até o trabalho. Quando você vai para o seu primeiro dia naquele trabalho, você está prestando atenção como é o caminho, onde tem semáforos, onde tem radar, onde tem lombadas e tudo mais. Você está vivendo aquilo, né? Você está super atento. Quando você já fez aquilo por 1, 2, 5 meses, você não percebe mais. Você só entra no carro, você nem usa mais o GPS, você só vai. Por isso que muitas vezes nós não percebemos se abre alguma loja nova ou se... Porque a gente parece que entra no carro, daí desliga. Quando você chega no local de trabalho, mas como eu cheguei aqui mesmo? Isso é o estar no automático. É aí que a mente fica ociosa, que ela começa tipo, viajar demais. Porque a nossa mente é como se fosse uma criança que precisa ser educada. Então, quando você se concentra no momento presente, no que você está fazendo naquele momento, estou dirigindo, estou mudando a marcha, estou ouvindo esta música XYZ, você tira essa ociosidade justamente por estar no momento presente. Um outro sinal de que nós não estamos ociosos, sabe quando você viaja para um lugar novo pela primeira vez? Por exemplo, Rio de Janeiro, ou você foi a Paris, ou você foi... Parece que aquele dia rende mais, porque você fica, meu Deus, olha a calçada do Rio de Janeiro, olha as praias do Rio de Janeiro, olha o Morro dos Irmãos. Tudo é novidade, né? É tudo novidade, então você está muito no momento presente, parece que o dia rende, porque você está absorvendo tudo. Os dias que nós mais estamos ociosos, que é o que a mente entra no automático, que é o inimigo número 1 da inteligência emocional, é aqueles dias em que você está sempre no automático fazendo mais do mesmo e você não consegue quebrar esse ciclo. É tipo quando as pessoas falam, nossa, esse ano está passando rápido, né? Já estamos em junho. Parece que ontem foi ano novo. Tipo, nossa, 6 meses. Quanta coisa aconteceu em 6 meses? Então eu acho que a ociosidade, o que a gente pode fazer para quebrar a ociosidade, que foi a sua pergunta inicial, onde você deu dar uma mega volta, foi como nós treinarmos estar no momento presente, com pequenas coisinhas. O que você faz no seu dia a dia, estar presente nas tarefas que você faz, tentar quebrar um pouco a sua rotina, por exemplo. Escova o dente com a mão direita, tenta escovar com a mão esquerda. É uma quebra de rotina interessante, um treinamento de lateralidade. E também não fazer cérebro. nada de vez em quando, né? E quando você não vai fazer nada, que é o que a gente super pode falar sobre hobbies, as pessoas não sabem não fazer nada. Mesmo quando é tipo, eu só vou ficar ali no sofá, eu só quero descansar. As pessoas querem ficar ali na rede social ou só no meio que tipo em stand-by. Parece que elas não descansam a mente. Descansam o corpo, tá ali deitada, bonitinha. Mas a cabeça tá... Mas a cabeça tá assim a 1 milhão, porque a informação continua. Então, quando você aprende a dar essa... Não desconectada, porque eu acho que num mundo conectado como Impossível, estamos... né? Às vezes a gente nem quer. Mas assim, quem quer é começar por concentrar-se no momento presente. Então, treinamento de respiração é excelente, treinamento de meditação é excelente, treinamento de ver o que você está fazendo, escrever algo à mão, se você é a pessoa que gosta de escrever papel e caneta, porque também a velocidade de digitar é infinitamente mais rápida do que você parar e escrever papel e caneta. Isso lentifica o pensamento. Então isso puxa um pouco o freio de mão, porque a velocidade do corpo é uma, velocidade da mente é outra. A nossa velocidade mental é igual das redes sociais, que é muita informação, que é multitasking, que não é tão interessante. Em questão de tipo, quando você tem um dia ou outro assim, não tem problema. Se você vive assim nesse multitasking sob estresse por muitos anos, eu tenho enxaqueca. Por que será? Eu não sei. Você está assim há 6 anos, trabalhando todo dia, a mente não descansa, sabe? Então você precisa lentificar o pensamento. E daí existem tipo, inúmeras técnicas. Meditação, respiração, escrever papel e caneta.
Bacana. E falando sobre meditação, que eu Bom. vejo que muita gente fala sobre isso. Quais dicas que você pode dar para o pessoal que está assistindo a gente para dar uma diminuída? Hoje, acho que é Augusto Cury, né, que definiu aquele síndrome do pensamento acelerado. Que, muitas pessoas não têm TDAH, é síndrome do pensamento acelerado. Como que a gente pode tentar diminuir um pouco esse ritmo? Tá. Com a meditação. Umas dicas que eu vejo que você dá umas dicas lá diárias no Instagram, tá? Inclusive, depois pode divulgar seu Instagram, que é muito difícil de achar, né? Só digitar o nome dele com o sobrenome correto, né? É Mário Dorminovski. Boa. Terceira vez é sempre que vai, eu amo. Mas também se escrever Mário Dominó igual o jogo aparece. Já aparece. Não precisa nem escrever o W e o S cair. Então, é que desde criança eu já sou tão acostumado as pessoas não saberem escrever, então eu já sempre soletrei bonitinho e isso pra mim eu não sofro. Mas então eu falo, escreve Mário Dominó, igual o jogo. Pronto. Que a pessoa encontra e tá, tipo, tudo bem. Chegou uma aluna pra mim outro dia, o nome dela é Raquel Dorodowski, que é ex-bailarina, inclusive, do Faustão. Eu falei assim, eu não sei como pronuncio Raquel, se é Raquel, se é Rachel, mas o Dorodowski eu sei. O mais fácil. E ela falou, nossa, geralmente é o contrário. Tá. Técnicas de meditação. Eu vejo que várias pessoas entram em aplicativos e adoram usar esses aplicativos de meditação. Eu não gosto muito porque eu acho que não aprofunda, vai até um certo ponto o treinamento mental com esses aplicativos, enfim. Acho que tem que ser uma coisa mais direcionada. Um exercício de concentração excelente, que realmente aprimora muito a concentração, é você mentalmente... Bem, você fecha os olhos, respira fundo algumas vezes, fecha os olhinhos, e mentalmente você vai contar. 1, 50. 2, 49. 3, 48. E você vai contando um lá, um cá, até você chegar na outra ponta. Errou, se perdeu, é só recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. Eu no 30 já tô botando as 3 vezes já, velho. Eu já confundi tudo. Já. Imagina, mega normal. Coloca um timer de 5 minutos, é a dica. Coloca um timer de 5 minutos e treina esse exercício. O intuito é realmente você voltar 19 vezes. Porque eu brinco que esse exercício é baseado na raiva. Porque a gente fica... 10, 40... me perdi, volta. Daí você tem que recomeçar. Mas o intuito é, a sua mente só se concentrou na contagem. Porque o que geralmente acontece é assim, vou ler um livro, você começa a ler um livro e aquilo começa a ficar chato. Daí no meio da página, você pensa, nossa, pera, o que eu estava lendo? Volta. Daí você tem que voltar no começo da página ou voltar uma página para ler. Isso é tão Eu quando leio, eu tenho que, tipo assim, há uns 3, 4 dias para eu ler. Porque eu começo... Aí me dá sono, eu durmo. Aí eu falo assim, eu não vou ficar brigando, porque eu não vou captar nada, não vou absorver nada. Então eu vou lá e durmo. Aí eu volto um pouquinho, aí vou de novo, aí tipo assim, é essa briga, velho. Mas também eu gravo. Porque, tipo assim, eu aprendi que eu sou desse jeito. Eu fico com sono, fico entediado, porque dizem que... Não sei se é verdade, né? Mas quando você não faz o que você gosta, tal, você tem sono, um exemplo do livro. Você não gosta de ler, a leitura não é boa, aí você tem sono. Eu não sei, porque eu sempre gostei. Só que eu começo, de tanto ler, o olho pesava, vou capotar, dormia, aí voltava, lia e... Eu acho que depende muito. Por exemplo, existem os livros que parece que são só histórias, que a gente não... Eu vou colocar assim, a gente não pensa tanto. Por exemplo, um Harry Potter. Tá contando uma história ali bonitinha, as varinhas, a coruja, X. E tem os livros técnicos, que é tipo... Você sentar na cama antes de dormir para ler um livro de como funciona um microfone, condensador, e tipo, você começar a, sabe, aprender, você não está descansando a mente. Então, tipo, a mente está o tempo todo ativa. Se você está cansado, por estar ali em repouso, naturalmente você vai dormir. Eu já falo de rotina. É mais interessante que antes de dormir, por exemplo, você lê um livro que não seja um livro técnico, para você conseguir diminuir o estímulo mental. Para você não ficar com aquela coisa de, meu Deus, não, tô aprendendo, fecha o livro e dorme. Isso é bom, por exemplo, assim, quando você está tô para passar em medicina na USP, eu quero passar em primeiro lugar, que você está naquele 1 mês que você só está estudando. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas quando você só quer descansar, a melhor coisa que você faz é, tipo, coisas mais leves. Mas o que você trouxe de dormir e o livro, o conteúdo ser chato, não necessariamente. O nosso corpo acostuma muito com a rotina. Então, se você está acostumado a ler antes de dormir, o que o corpo entende? O humano começou a ler. Quer dizer que está na hora de dormir. Então, naturalmente, vai dar sono. Se você é a pessoa que
faz o skincare antes de dormir, o corpo começa a entender que, então sempre que ele já começa a passar creminho É a rotina, né? e hidratar o lábio e com escovar o dente, já é para dormir. É a rotina, entendeu? Porque se você acorda e tem o hábito de ler, talvez não vai te dar sono. Como você está fazendo isso antes de dormir, o que não é um problema, talvez, tipo, toda vez que você sentar para ler algo, te dê sono. Pode ser 2 da tarde. Agora eu entendi. Entendeu? 2 da tarde mesmo, Toninho. Entendeu? Agora eu entendi tudo. Vai começar a ler 7 horas da manhã agora. Não, mas é muito cedo, né? Então pode ser de hábito, entendeu? Então, Quando que eu leio, velho? Não tem jeito. Não, é assim, a questão de hábito. Na época, era mais quando eu estudava. Sempre quando eu estudei, tipo, eu estudei direito, estudei teologia, tudo. Então, era a minha maior Ele é dificuldade. o nosso era pastor, tá? Só pra... Eu amei. Não, eu amei. lá atrás, aí eu tinha essa dificuldade. Aí tinha que interpretar tudo, né? Porque o direito e Bíblia era puramente interpretação de texto. Então, aí tinha que dormir, voltar, tá? Ó, minha noiva já tá mandando as perguntas dela aqui. A primeira. Por que algumas pessoas choram por qualquer coisa? Não que eu seja essa pessoa. Perguntei para uma amiga. Uma amiga mandou perguntar, sabe? A Laura Miller. Sabe minha amiga? Então. Que maravilhoso. Cara, às vezes pode ser só uma resposta da pessoa, porque chorar é uma coisa muito natural. E às vezes, talvez ela não saiba, naquele momento que está acontecendo, ela não saiba expressar por palavras, mas internamente... Sabe aquele filme Divertidamente, da Disney? De repente, os Divertidamente dela, eles estão assim, pânico, pânico, nós estamos tristes, só que nós não conseguimos falar, mozão, estou triste. E daí a reação natural dela é tipo, ficar mais chorosa. É o corpo mostrar que tá triste. né? É uma forma de reação. Igual quando algumas pessoas, eu tenho um primo que é assim, quando a situação é a mais séria possível, a mais chata, por exemplo, velório, ele é a pessoa que não consegue ficar sério, ele ri. Mas não que ele está achando graça no velório, mas assim... Era nervoso, às vezes, da situação, O né? nervosismo dele faz ele rir. Então, tipo assim, no meio do velório tem uma pessoa rindo, a gente fica, Marcos, respeito, pelo amor. Então, às vezes, é uma reação do corpo, é entender como que você funciona para, tipo, não tá, vou chorar um pouquinho, eu vou limpar minha lagriminha e, tipo, já a gente vai conversar. Eu quero, tipo, entender, porque algumas pessoas não conseguem processar na hora, geralmente a maioria não, porque tá naquele fogo do momento. E por não conseguir verbalizar, de repente a emoção vem até aqui, tipo, mas você não consegue expressar, fica aquela coisa presa na garganta, e a pessoa chora. Mas, tipo, é normal, tipo, dá vontade, a gente chora, tá tudo bem. Ó, o Natan tá mandando aqui também para depois você passar pra gente recomendações de livros que falem sobre inteligência emocional e comunicação. Agora Bacana. no final, você que manda. Pode ser no final, né? Tá bom. Melhor. Lembrando, hein, galera, compartilha o link para todo mundo, tá? Para seus amigos, que é uma live muito importante, é um bate-papo muito importante que fala sobre inteligência emocional. E lembrando também do sorteio, né? Toninho, qual que é o sorteio de hoje? Hoje são 2 presentes que iremos sortear. E assim, é Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Inteligência emocional e comunicação, tudo a ver. Tudo a ver. Depois eu vou fazer uma pergunta pro Mário Top, que eu lembrei agora, se eu não esquecer, até o final do Merchan. E assim, nós vamos sortear uma cesta de doces, tem até uma tudo almofadinha lá, tem né? almofadinha, Ah, tem um brindezinho, top, hein? doces, chocolate, doçuras e travessuras. Da Ale e Alecris. Alecris. A Alecris Cestas presenteou o podcast para a gente passar para vocês esse mimo e um arranjo De que flores. chama Carta de Amor. Olha, Do Flores do Campo, Floricultura. Então, ó, a Ellen já tá deixando aqui nos comentários como faz para participar. Se você tem dúvida, entra no nosso Instagram lá, é o último post, já tá marcado na descrição. Você tem que tirar uma foto, provar que você tá assistindo o Mário Dominovski aqui com a gente, seja tirando uma foto da televisão ou um print do seu celular, marca o Alecris Cestas, o oficial Flores do Campo, Mário Dominovski, e claro, fica entre nós Fica entre podcast. Mas use a criatividade, né? Não é só Isso. chegar lá e tirar um print e pá, secão, né? tira Senão a foto gente com o fica mozão, chateado. se o Claro, mozão estiver junto, né? Tira uma foto com o mozão, fala que você tá assistindo lá embaixo da Isso. coberta, tal, no love, com a cabeça inchada porque o Corinthians perdeu, entendeu? Use sua criatividade. Os 2 mais criativos ganharão o presente, certo? Show. Mário e Mauro. Ou é Mauro e Mário? Nossa, confundi agora. Confundiu agora, né? Então. Ô, Mário, minha noiva sempre ela fala assim, como que é? Comunicação
Não, eu falo para ela que comunicação é mais importante do que compreensão. E compreensão é mais. E ela fala que compreensão é mais importante do que comunicação. O que você acha que é mais importante? Em um relacionamento afetivo, imagino que você trouxe a noiva. Sim. Cara, na verdade, eu acho que elas andam juntas. Mas eu diria que se tivesse um passo a mais, um degrauzinho a mais, eu acho que a compreensão, mesmo que você não entenda o que... não foi a intenção do mozão ser rude. Não, tá, eu compreendo isso. Tipo, mesmo que a comunicação da pessoa seja um pouquinho meio esquisita, porque cobrar comunicação, cada um tem um tipo de comunicação, mas eu acho que todos nós temos uma habilidade de compreensão. Tipo, não, tá, se você falou isso, eu vou acreditar em você, tipo, é maior, porque daí vem muito a parte do carinho afetivo de novo. Então eu diria que a compreensão sempre vai ficar um pouquinho assim, tipo, 1% ali, na frente, acho que da comunicação, porque cada um tem um jeito de comunicar, não existe o jeito errado de comunicar. Mas se a sua comunicação não é boa, mas você tem uma boa habilidade de compreensão, tipo, não tá, eu compreendo que o mozão ficou chateado por isso, eu compreendo que ele disse não foi no mau sentido. Eu acho que isso ajuda a melhorar a comunicação, então uma coisa no final puxa a outra. Cara, e sobre isso também, eu sempre tive um defeito de que achar que as pessoas elas estão entendendo a mesma coisa que eu. Então, tipo assim, direto, falava com a Bruna, Bruna, a gente vai ao shopping, meio-dia. Quer dizer, 10 horas da manhã, ela já tem que estar acordada, já tem que estar pronta, sei que tem. Quando dá 11 horas, tô ligando pra ela, e aí, você não tá pronta ainda, tal? Não, que não sei o que, tô acordando, tal. Aí falava assim, tá, mas você já arrumou as coisas? Eu não sabia que era pra levar. Quer dizer, tipo, então, eu sempre achava, né, que as coisas eram muito claras. Sabe quando é, tipo assim, pra mim é muito lógico, pra mim é muito claro. Como que pra ela... E eu brigava muito, às vezes até um pouco grosseiro por conta disso. Você trabalhou esse coração agora? Não, assim, eu me autoavaliei, fiz um olhar e eu detectei isso em mim. Eu falei, e tanto é que hoje eu estou trabalhando muito isso, né? Não tem como chegar à perfeição, mas trabalhando muito nisso. Nesse sentido, mano, tipo assim, da grosseria, do modo de falar. É que às vezes a gente... tudo relacionado. Às vezes a gente tá num mundo hoje que tudo tem que ser tão rápido, tão pra já, que às vezes você fala meia palavra, você quer que a pessoa entenda o que você tá querendo dizer, então, tipo sem assim, você explicar, né? A gente tá indo, um exemplo prático, a gente tá indo no Outback, exemplo, tá indo no Outback e tal. Aí tem a fila virtual. Tô dirigindo, então você vai na fila. Aí ela não tá lá, nem abriu o celular. Pô, meu, tudo é eu, tudo sei que tem e tal. Aí a gente acabava discutindo por besteira. Mas eu tenho que entender que ela é assim, né? Tenho que expor mais as coisas, né? Falar mais. Certo? Super. Eu sei que é chato ouvir isso, mas o que é óbvio pra gente é só óbvio pra gente. E isso é uma compreensão que a gente precisa ter, volta ao compreensão. Isso, então. Porque comunicação, às vezes a pessoa... Assim, às vezes não. A pessoa não tem a mesma vivência que você. E às vezes a pessoa não tem... Eu vou colocar assim, essa visão tão a longo prazo. Por exemplo, nós iremos ao shopping, almoçar no restaurante, tem uma fila virtual. Às vezes não é a pessoa que, tipo, enquanto você dirige, eu já vou entrando na fila. Ou a gente está indo para o aeroporto, eu já vou fazer o check-in. Daí eu sinto que você tem, tipo, 2 caminhos. Ou falar, pô, de novo, você não tá pensando na frente. E daí entra naquela coisa chata, eu falo assim, mozão, sabe o que vai te fazer ainda mais gostosa? Entrar na fila virtual. Aproveita, bobo, enquanto eu tô dirigindo. Porque daí você fala de um jeito, tipo... Quebra o gelo, né? Você quebra o gelo e, tipo... Você tem um jeito de comunicar o que você está querendo de uma forma que não seja destrutiva. Por isso está muito atrelado emoções e a comunicação. Porque senão a gente fica... a gente chegou e a gente vai esperar por quê? Porque alguém não entrou na fila. E fica uma relação sempre assim, né? Um acima e outro sempre meio entendeu? que... Porque senão você acaba deixando aquele sentimento amargar um pouco. De tipo, eu tô no carro e ela nem pegou o celular. Quer ver que a gente vai ficar na fila mais tempo? Daí você já começa a emburrar. Você lembrou, mas não avisou, né? Entendeu? Aí, e teve um episódio, mano, que eu lembro até hoje, que por conta disso, né, de achar que é um superior ou não, que nós estávamos indo assistir um filme e tinha um combo lá, que ela sempre gostou de bonequinho e tal, não sei o que tem, que eram os combos temáticos. Aí eu falei assim, olha, não vamos comprar, porque o nosso financeiro agora não dá, o meu financeiro não dá. Só que ela tinha dinheiro.
Ela tinha dinheiro e tinha cartão de crédito. Ela poderia tomar a decisão, a atitude de falar assim, não, eu quero trabalho, eu vou comprar. Só que ela ficou chateada no momento, porque eu não queria. Só que ela também não expressou, falou assim, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Eu peguei e falei pra ela, falei assim, você tem que tomar, às vezes, a atitude e tal. Não achar que tudo é o que faz. Aí eu falar desse jeito, não achar que tudo é o que faço, ela achou que eu tava jogando na cara alguma coisa de interesse. Mas não, eu queria mostrar pra ela o quê? Você é mulher, não é só porque a gente namora que eu que tenho que tomar as decisões tudo. Você também tem o seu poder de decisão. Aí foi uma semana pra eu poder explicar isso pra ela. Cara, é que às vezes parece que as pessoas esquecem que são seres independentes e isso todos nós, me incluo também, porque, pelo amor, às vezes temos esses deslizes. E queria muito uma coisa, você explicou de uma forma lógica de, agora o financeiro tá meio esquisito, eu não vou conseguir te ajudar. Sorry, mas eu te amo. Não falar, não, tipo, você ficou chateada por quê? E é uma coisa, talvez ela tenha ficado chateada com ela mesma, de não ter tido essa coisa de, vou comprar pra mim. A proatividade de fazer, né? Sua mulher é incrível, eu tô querendo esse negócio, com um brinquedo, eu vou querer... Aí também pode entrar um contexto, né? Que a gente tem que analisar no geral. Pode entrar um contexto, que ela tinha 16 anos, eu tinha 20 no começo. Então, eu sempre fui a pessoa ali que, no começo, financeiro. Aí depois, a gente passa por fase, aí foi ela e tal... Então, tipo assim, aí todo esse contexto também ele ajuda pra ela ficar meio que parada, né, na defensiva e tal. São alguns pontos. Quando nós começamos um relacionamento, a forma como nós nos apresentamos para uma pessoa pensemos que nós somos uma tela em branco. E conforme nós vamos conhecendo a pessoa, ela vai pintando aquela imagem que nós passamos para ela. Então, por exemplo, se você a acostumou desde o começo a sempre você pagar as coisas, sempre você tem o seu carro, você vai buscá-la, né? Então ela entendeu que, tipo, não, o mozão vai sempre prover o que eu preciso. E, tipo, ela tá errada? Sim, não. Você tá errado? Sim, não. Entende? Porque para ela, tentando entrar num lugar de empatia, de se colocar no lugar dela, para ela foram anos com você... queria esse mozão. E vai lá e deu. Tem uma hora que não. Então, para ela, tipo, o padrão mudou. Será que ele não me ama mais? Será que... Então, às vezes, daí jamais saberemos porque é a cabeça da mozão, né? Teria que, tipo, abrir a cabeça da mozão e... Né? Tentar entender o porquê que ela ficou triste. Foi do fato de ela se arrepender de ela não ter comprado o próprio objeto que ela queria? Ou esperava isso de você e você não fez? Será que você me ama menos? Será que nosso relacionamento está indo pro ralo? Será que o que aconteceu? A gente mudou? De repente ela estava num dia mais vulnerável, igual você comentou do seu aniversário, a mensagem que chegou, de repente, sabe? Então, depende tudo do contexto. De repente ela estava tendo uma mega carga de trabalho ou estudos naquele dia, naquela semana, e isso, mesmo sendo uma coisa mais simples, vou colocar assim, foi a gota que transbordou o copo. Entendeu? E é geralmente nisso que, tipo, foi uma coisa tão pequena, mas deu um efeito tão grande, o que rolou, não vi. Então aí é aquilo que nós falamos de autoconhecimento, é você olhar para dentro e entender o seu processo, porque às vezes você fica triste, você não sabe se você está triste consigo, com o mozão, com a vida, com a escola que está te cobrando, com você ter que fazer o Enem, ou com o seu trabalho, ou você acaba descontando em alguém. Como o mozão está aqui perto, é você mesmo que vai. Você que vai rodar, entendeu? Boa. Entendeu? Obrigado pela consultoria. É nóis. De volta ao podcast. Podcast agora. Ô, Mário, só vou fazer uma pergunta que, assim, a gente vê ao nosso redor muitas pessoas com dependência emocional do mozão e da mozona, né? E como identificar isso? Porque às vezes você dá toque, você fala, mas eu acho que não é legal a forma como ele fala com você, ele comenta da sua roupa. Eu acho que não é legal a forma como ele poda você, ele não gosta nem que você dê risada mais alto. Às vezes não é legal a forma como ela controla, não deixa você ir no futebol e tal. E como que a gente consegue identificar isso? A pessoa às vezes, mas é o jeito dele. Como Relacionamento tóxico. Eu ia falar, eu acho que os exemplos que você deu é muito da pessoa que está controlando, às vezes é o tóxico, de controlar o que ri, o volume que ri, ou onde que vai. Né? São dois pontos que eu super posso falar. A dependência emocional é quando você pega a sua sanidade mental e você faz assim para a pessoa. Tá, está no seu colo. A sua felicidade depende do outro, né? Porque você fica o tempo todo sondando a pessoa. Por exemplo, você vai entrar ao vivo agora comigo. E daí mozão te manda mensagem, você não respondeu? Talvez na cabeça dela ela fique... A Tony não respondeu. Será que a gente está bem?
Será que ele tá com outra? Será que a gente vai terminar? Será que você tá fazendo alguma coisa? Meu Deus, meu Deus. Maurete levou ele pra revoada. E daí fica aquela coisa insegura de tipo, a sanidade dela mental, emocional, depende de como você age ou fala ou se comporta, entendeu? E daí é você realmente olhar mais pra si, porque você está colocando uma força, um poder muito grande no colo da pessoa, que é tipo, se eu vou estar feliz ou triste, tá no seu colo. Só que tipo, você segurou aquilo e falou, mas o que eu faço com isso, gente? Não é minha responsabilidade, pelo amor de Deus. Eu mal cuido de mim. Então, quando você sente que está nesse modo de, tipo, nossa, eu dependo muito da pessoa, o que eu sempre digo aos seguidores é, faça coisas para você, por você, porque você, é aquela coisa bem blasé. Você tem que gostar da sua própria companhia, etc, etc. Ninguém gosta de escutar isso. Mas é verdade. Infelizmente, é verdade. Você precisa aprender a curtir a sua própria companhia. Levando para um extremo, se essa pessoa que eu sou dependente não estiver mais aqui, como que vai ser minha vida? Porque fica aquela coisa assim, nós sempre saímos juntos de domingo para ir ao cinema, mas agora terminamos. O que você quer fazer domingo? Vamos no cinema. Não sei. Tipo, você como pessoa individual, o que você gosta de fazer? Que vai te dar prazer independente se você está com seu melhor amigo, como ou sozinho. Você vai fazer feliz da vida. É assistir Bela Adormecida? Maravilhoso, entendeu? Então é você começar a aumentar a sua autoestima fazendo coisas voltadas para você, para a sua individualidade. E não no sentido de assim, uma coisa que sempre deixou o mozão feliz foi pintar a parede de rosa. Então, vou pintar a parede rosa. Mas espera, faz sentido isso para você? Ou você está fazendo isso entidade casal? Porque em um casal você tem que ter esse campo em comum. Eu brinco que são duas casas, né? Cada um tem o seu jardim e você tem um jardim em comum. A dependência emocional é você não cuidar do seu jardim e só ficar no jardim do outro. E você precisa cuidar também do seu jardim e do que está em comum. Mas e da outra pessoa? A outra pessoa cuida, que é a individualidade dela. Isso Pera, só uma digressão. Respondi a pergunta da dependência? Agora você vai falar sobre relacionamento tóxico. Isso, muito bem. Antes de abrir um novo parênteses, a gente tem... Né? Tá, você fechando a caixinha. Ponto final, parágrafo, travessão. Isso. O relacionamento tóxico na pessoa que poda muito, de tipo, não usa batom vermelho, sua roupa tá feia, tá rindo alto demais, não faz isso, namorada minha não faz isso, namorado meu não vai pro futebol. É sempre importante que geralmente uma pessoa que é super controladora, super tóxica, ela quer isolar a pessoa, ela quer isolar você de amigos, de família. Então, tipo assim, ela é sua melhor amiga? Presta muito não. Ela não é boa pessoa. Porque olha como ela é esquisita. Tá fazendo isso daqui. Porque ele quer criar essa coisa de te tirar essas bases que você tem. E é interessante que você tem essa base de apoio, você tem esse... Nós falamos muito sobre solitude, de você ser sua boa companhia, mas você também tem que ter uma rede de apoio, de amigos, de família, para você falar assim, nossa, esse comportamento tá esquisito. Amiga, me dá uma opinião. O que você acha disso daqui? Você que está tipo, próximo a mim, você me conhece antes da pessoa que chegou. A pessoa que vai olhar de fora pode te ajudar, tipo, não, isso está meio esquisito. Vamos ficar de olho, né? Que tipo, a amiga falou que ficou esquisito, a gente já termina. Não, mas assim... Sinal de alerta. É um sinal de alerta. Tipo, não, tá, vou perguntar para outra pessoa, meio nada a ver, uma outra amiga minha. Amiga, sai outra conversa assim. Porque assim você tem uma visão de fora. Porque quando nós estamos inseridos no contexto, por exemplo, tóxico, é muito difícil identificarmos isso, porque nunca um relacionamento começa tóxico controlador. Tipo, a pessoa mostra o quê? Tudo que ela tem de melhor, o quão ela é legal, o quão ela beija bem, o quão ela está disposta a trabalhar. Só que quando você já está ali, vou colocar assim, quando você já está na teia bonitinho, daí começa a parecer uma coisa esquisita outra. Então, quando nós estamos inseridos naquele contexto, é interessante você ter uma pessoa de fora que você confie, claro, que você tenha essa intimidade para opinar nisso. Porque nós só conseguimos enxergar uma ilha quando nós não estamos na ilha. Você só sabe que a ilha bela é bonita quando você vê de longe, por exemplo. Porque se você está ali dentro, você está... No chão você não consegue nem saber que é uma ilha. Você está olhando o continente, entendeu? Tipo, você não tá olhando, então, tipo, você precisa de alguém que está olhando a ilha de fora. Top. Posso pegar o gancho Claro. e perguntar? Vou aparecer aqui. Ixi, lá vem a Ellen, mano. Lá vem eu com a minha... Não, Lá se vem você... eu. Peraí, calma aí. É consultoria? Lá vem eu. Você tem Não, direito a 3 deixa eu perguntas te falar só, uma tá? coisa. Ó,
já acabaram a minha noite. no Corinthians seu caso esquece. não tem jeito. Mas mano. assim, Você vai morrer solteira, não tem jeito. se eu fosse conversar com o Mário, eu ia ficar o dia inteiro conversando com ele. Por isso que eu já tô cortando. Porque ele já sabe da minha história. Então, assim. Eu amo. Primeiro, né? Eu não vou roubar o podcast pra mim, Você mas vai eu vou dar um resumir? resumo. É um resumo rapidão. Eu tenho 23 anos. Pegou o lenço? Calma aí. Ô, Mário. Ô, eu Ellen, tenho... Tá bom. conta na íntegra, tá? Calma. Não só a outra parte. Tá bom. Vou contar Conta o da geral. sua parte do seu O erro geral. também. Se tem foto, tem vídeo. Tem foto, tem vídeo, tem post. Ó, Mário, na minha situação, eu tenho 23 aninhos, eu casei com 15, eu vivi um relacionamento super tóxico de ambos os lados. Tá, olha lá, ó. Muito bom. Já reconheceu meu erro. Maravilhoso. De ambos os lados. Porque assim, a pessoa já começou no início já. Eu não gosto desse tipo de roupa, eu não gosto. Era 3 anos mais velho do que eu. E assim, já retirando. E eu. Nossa, como ele gosta de mim, como ele cuida de mim, não gosta que eu uso shorts, não gosta que eu falo com a minha família. Nossa, ele gosta. Ele gosta muito de mim. Nossa, que pessoa, né? Como que ele eu se quero. importa Como comigo. ele se importa comigo. Como ele Gostei. se guarda- Cala a boca. Tóxico o suficiente pra mim. Consultoria agora online Gostei. aqui, ó. Entra no link aí. E aí, claro, não deu certo, né? Porque esses relacionamentos, eles têm um prazo de validade e a gente foi empurrando e tal. Desse relacionamento eu tenho 2 filhas, etc. Mas eu tinha muito esse negócio da dependência emocional e do costume. Do medo de, assim... eu nunca tive dependência financeira nele. Mas eu tinha essa dependência de, pô, eu não me vejo sem ele. É ruim, mas pelo menos eu tenho alguém. Sabe esse negócio? E eu tinha muito isso. E aí, depois que eu fiquei solteira, que aconteceu alguns episódios que eu decidi não querer mais, eu criei essa coisa da individualidade, de olhar pra mim e falar assim, olha... O que será que a Ellen gosta? Porque eu terminei o relacionamento e eu não sabia nem o que eu gostava. Eu brinco que eu falava assim, gente, eu ligava a TV e eu não sabia o que colocar. Porque era sempre ele. Ele decidia o que comer, ele decidia a hora do que ia fazer, ele decidia a minha vida, eu vivia a vida dele. E a partir do momento que eu me distanciei dele, eu comecei a viver a minha vida e não sabia mais. Chora a vida. Eu não sabia mais o que era a Ellen. E aí eu fui descobrir o que era a Ellen. Só que hoje Agora deixa eu mandar um abraço pra ele. Alô, Legal. Olha, gente. Inimigos pra quê? Né? Se você tem Toninho e Maurete do seu lado. Enfim, né? Deixa eu terminar Desculpa. o meu coração. Não aguentei. Depois a gente conversa, Mário. Enfim, aí, agora eu enfrento o outro lado. Que a Ellen é individualista demais, independente demais. Por quê? Eu criei um bloqueio emocional dentro de mim, por conta dos traumas que eu passei com ele. Então, qualquer coisa... Gente, eu vou bater em vocês. Qualquer coisa que eu vejo em outra pessoa que me dá algum gatilho, eu já não quero. Porque eu falo, cara, eu já sou o suficiente pra mim. Tipo, eu não quero mais... Eu tenho preguiça de lidar com discussão. Eu tenho preguiça de lidar com a pessoa... Cobrança. Com cobrança. Com a pessoa querer me controlar. Com a pessoa falar que eu não vou fazer porque eu quero fazer sim. E não preciso do seu dinheiro. Não preciso do seu veículo. Não preciso... Sabe? Pra mim, tipo... Eu tenho esse negócio agora. E eu tenho essa dificuldade de encontrar alguém por... Parabéns, Ellen. 10 minutos de pergunta. Não, eu dei um contexto. Ela porque, resumiu assim, ainda. 23 anos de Legal. história, né? Não. Você quer o quê? Eu dei um Casou com contexto 15? porque, E assim, esse foi o Fica Entre Nós. Muito obrigado, galera. E eu tô exposed a minha vida, gente. Tem muita Sim, gente que não sabe da minha vida. Mas tem muitas pessoas que passam por muitas coisas semelhantes Sirva de exemplo, né, Ellen? da Ellen anterior e que não consegue sair desse relacionamento. Mano, o problema dela também é que, tipo assim, ela vê os detalhezinhos nas pessoas E já e ela lembra de já... não quer. Aí eu falei, ô Ellen, você tem que entender que todo mundo tem defeito, mano. Você não vai Exato. encontrar o príncipe encantado. Eu falei... Verdade. Aí ela, não, vou tentar trabalhar nisso. Aí eu tá aqui chorando aí, desabafando pro cara, mano. Ó, Exatamente. faça como a Ellen, mande sua pergunta. Só que mande no Mande texto uma resumido. pergunta Só cabe 3 sem mil contar a sua caracteres, tá? história. No comentário do YouTube. Não faça igual ela, que teve que gente. fazer em Ellen, áudio. seu porque caso é o- jejum e oração, 7 dias de campanha. Mas no ouve monte. essa aula que ele vai dar agora, que eu Boa. tenho certeza que... Ele não lembra nem Como, do começo. como baixar a guarda, Mário, Isso. depois de um relacionamento traumático. Resumindo, Exato, Tá. exatamente isso. Tá, é uma pergunta recorrente também, que várias pessoas chegam comentando sobre. Vou te mandar o link da resposta dele. tá? Assine meu curso. Pra ser o meu curso, R$3.000 não. Entender que a Ellen que começou um relacionamento quando era novinha tinha menos experiência e, tipo, tudo bem.
Porque era uma outra era. E, tipo, era um outro momento, num outro contexto. E ninguém te deu um manual de como se prevenir de gente escrota. Tipo, não tem isso. Então, assim, eu tenho certeza que, ainda mais quando nós somos muito novinhos, o nosso cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Então, o lóbulo frontal, ele termina de desenvolver mais ou menos, por exemplo, para os homens, até um pouco mais tarde, a gente se ferra nessa parte, os 21, 22 anos. Mulher até um pouco antes, mas a forma como nós vivemos esse começo da vida, esses primeiros 20 anos maravilhosos, dita muito as regras dos próximos anos. Então, é compreensível você reagir dessa forma de isso aqui eu não gostei. Tchau, eu sou suficiente, eu sou mulherão, eu não preciso disso, levanta e sai. Mas é exatamente como a Mal falou. Você entender que, tipo, todo mundo tem o lado super incrível e tem aquelas coisinhas que, às vezes, a pessoa tá tentando melhorar. Assim como, tipo, eu tenho, você deve ter, e, tipo, sabe? E a pergunta, você quer um relacionamento? Às vezes sim, e às vezes não. Mas é exatamente isso. Então, quando isso tiver como uma certeza no seu coração de tipo, não, eu me sinto pronta para me relacionar, você vai perceber que a sua tolerância também vai aumentar, só que não ao ponto Ellen de 15 anos. Porque você já criou outros filtros e a barra agora está muito lá em cima. Só que você tem que entender que isso não está escrito em pedra. Que tipo, essa pessoa não gostou de tal coisa, ela falou essa coisa. Não, mas pera. Não é o mesmo cara que eu namorei X anos atrás. É uma pessoa diferente, com uma personalidade diferente, eu sou diferente, e agora não vou deixar chegar nesse ponto. E outra, você pode pontuar a pessoa, viu? Não gostei de tal atitude, você pode melhorar isso pra mim, por favor? Entendeu? Essa é outra parada também, que tipo assim, a gente tem um grupo, nós três, né? E vira e mexe, eu e o Toninho, quando acontece uma coisa, a gente já debate pronto. Eu falo pra ele, ele fala pra mim, pode ser a coisa mais difícil. Eu falo assim, Toninho, será que isso aqui não vai atrapalhar? Ou então, Toninho, você tá fazendo isso aqui, mas eu quero entender o seu pensamento. Você tá fazendo isso aqui no interesse disso, ou no interesse disso, daquilo, outro? E a Ellen não. A Ellen, quando a gente fala uma coisa com ela, não, tô fazendo isso porque lá atrás, naquele dia, tal, não sei o que tem. Então ela guarda muito as coisas e solta tudo de uma vez só. Eu falo, pô, por que você não avisou antes, mano? Eu guardo um pouco. E acho que nessa pegada de relacionamento, eu sou um passarinho que saiu da gaiola e não quer voltar. Então, tipo, eu tenho medo de perder minha liberdade, seja ela qual for, sabe? Super. Então, eu acho que isso que me pega, né? Essa pergunta que você me fez foi muito difícil. De você falar assim, pô, você quer um relacionamento? Ou você Calma, não quer? Precisa chorar, calma. Mas é muito difícil Vem até pra pra mim câmera, responder. vem pra câmera, Ellen. Tá falando. Porque o Anderson vai tacar a câmera na minha cabeça, né, gente? Desculpa. É muito difícil pra mim, até pra mim responder, porque eu realmente não sei. Às vezes, tipo assim, eu falo, pô, achei uma pessoa legal, bacana, dá pra investir, mas eu fico procurando defeitos nela. Sabe? É isso que o Mauro falou. Que aí eu fico me sabotando. Às vezes porque legal. ela fica pensando lá na frente eu vou me ferrar. Então Exato. já é melhor eu já identificar agora. Deixa quieto esse negócio. Eu vivi 7 anos ali, entendeu? Então, assim, foi muito traumático pra mim, sabe? E eu ainda tô lidando com isso. Então, eu acho que essa pergunta me fez refletir. Super. Porque, nessas horas, eu acho que um terapeuta é sempre recomendado para entender o voltar no passado. Ou pra ela saber se ela quer realmente ter um relacionamento ou não. Entendeu? Porque senão isso vira autossabotagem. Quer um relacionamento ou não? Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Então, às vezes você encontra uma pessoa, tipo, super legal na hora errada. E às vezes você encontra uma pessoa super errada na hora que, tipo, tô pronta. E nunca tem, tipo... essa pessoa, esse é o momento, vou esperar o momento perfeito quando eu já tiver com tudo em dia, terapia em dia. Porque senão você deixa de viver, entendeu? E é importante que entendamos que nós só conseguimos, às vezes, processar, entender e assimilar passando pelas experiências. Então, por mais que eu fale para você, nossa, fazer um bolo de chocolate é difícil, é fácil, você só vai saber quando você pegar a assadeira, começar a untar e, tipo, vamos bater esse bolo para ver como funciona, entendeu? Então, tem coisa que, tipo, você vai se jogar, você vai aprender, tipo, nossa, não, isso aqui não é para mim. Não, putz, isso aqui quebrei a cara, que merda. Vou melhorar pra próxima, entendeu? É só não chegar nos extremos, porque agora parece estar no extremo. Tava de relacionamento abusivo para. Eu sozinha sou melhor. Entendeu? Sou uma águia solitária agora. Entendeu? Então, quando você tiver essa coisa de... Meio termo, me né? sinto pronto para um relacionamento, aquela que o pessoal fala, tipo, assim, quando você não procura, aparece. Existe essa parada de estar pronto? Sim, porque
é você entender o seu tempo, entende como você responde. E você só se sente pronto quando você começa a escavar aquilo em você. Porque o que muitas pessoas fazem é assim, não vou, por exemplo, se a Ellen fizer isso, eu não vou pensar nisso agora, a Ellen do futuro vai lidar. E daí ela faz isso esse ano, e o ano que vem, e o próximo, e daí nunca chega. Mas assim, você sempre vai ficar nessa dualidade de será que eu quero ou será que eu não quero? Aparece uma pessoa legal, aparece uma pessoa bosta. Eu terminei, começou, eu terminei. Se você provavelmente olhar o padrão de repetição, provavelmente, tipo, as pessoas que chegaram na sua vida saíram por pequenas coisinhas, ou às vezes pelo mesmo motivo sempre. Mesmo que tipo seja uma roupagem diferente, foi ser uma pequena coisinha, uma coisa que a pessoa falou e que tipo se você voltar no tempo, putz, isso poderia ter sido o que você pode fazer, analisar os seus últimos relacionamentos, como que você saiu deles, ou enfim, de ficadas, você entendeu? E entender como você faria diferente. Eu terminei com ele por isso, nossa, hoje eu vejo que foi tão besta da minha parte. Porque quando isso acontecer de novo, você vai falar assim, opa, foi besta daquela parte, deixa eu tentar fazer diferente, porque a nossa tendência é repetir padrão de comportamento. Fazer uma pergunta para você, Mário, igual a Ellen deu o exemplo, seguindo o gancho dela. Como a pessoa pode começar a impor limites no relacionamento? Claro, ela tinha 15 anos na história dela, mas assim, num relacionamento em que as pessoas tenham uma certa maturidade, não faz isso. Opa, calma aí, mas como que eu vou falar não pro meu mozão? Porque a maioria das pessoas tem medo de magoar o outro quando você dá uma negativa. E aí acaba engolindo. Mas você não responde agora. Vamos fazer o merchan do sorteio. Gente, entrem no Instagram. Vocês estão assistindo aqui ao vivo. Entrem no Instagram, compartilhem o vídeo. O vídeo não, a foto. Pode ser vídeo também, né? Tira uma foto da sua televisão, tira um print do seu celular que você está assistindo. Marque os perfis que estão aqui fixados pela Ellen nos comentários para você concorrer a 2 super prêmios. Quais são os prêmios? Uma cesta Alex Cris. Quais são os prêmios Mauro Dominovski? Uma cesta Alex Cris e também um arranjo, da super top da Flores do Campo Floricultura, certo? E acabou de chegar aqui pro Mário Dominovski, porque falaram que ele gosta muito de pastelzinho. Gente, carboidratos. Pastelão do Dota. Acabou de mandar para nós uma mini porção de pastel. Então, você gosta de um pastelzinho nesse Sempre. Feriadinho, é ótimo. Nesse friozinho que tá aqui. Faz né? uma pro seu mozão, né? Não bota o mozão para fazer Assistindo um jantar podcast, romântico. Pede um pastel lá no Pastelão do Dota e come que é da hora. Top. Os Lembrando, patrocinadores estão... Isso, ia falar isso agora. Lembrando, os patrocinadores nossos estão todos. passando aqui embaixo, tá bom? Então, aquilo que você precisa, né? Com certeza você vai encontrar em um dos nossos patrocinadores. Só patrocinadores de qualidade, de garbo e elegância. Então, Mauro Dominovski, como falar não pro mozão sem você se sentir culpado ou como você aprender a impor limites no relacionamento? Primeiro entendendo que relacionamento... Eu tenho um professor que fala isso, que é o professor De Rose. Relacionamento não é um duelo, é um dueto. Então, não é atacar. É importante que você e mozão cheguem num consenso de assim, eu vou falar isso aqui, mas eu não estou atacando, não estou diminuindo ninguém. É só um limite que eu queria colocar, mozão. Vamos. E falar assim, perceba primeiro a sua emoção. Perceba se o que você vai falar, você já está no tom de tipo, eu já falei que eu não queria. Ou se você está assim, mozão, viu? Faz isso não. E você está tranquilo. Se você está tranquilo ao falar, quer dizer que isso está muito bem resolvido para você. Porque se você fala com tranquilidade, aquilo realmente no seu coração já foi processado de uma forma muito natural. Se você já sente que, tipo, se eu falar alguma coisa e mozão retrucar, vai dar merda porque a gente vai entrar no modo briga, você fala assim, mozão, não sei se estou dirigindo muito bem isso que aconteceu, vou processar um pouquinho. E já já a gente fala sobre isso, ou amanhã a gente fala sobre isso. Não sei se eu gostei desse comentário, não sei. Acho que agora está me deixando um pouco triste. Mas não queria falar disso agora. Ia colocar esse limite de uma forma muito saudável. E cada um tem um jeito de comunicar e cada um tem um limite. Então, não tem uma receita de bolo. Você precisa entender a sua emoção, você precisa olhar para dentro. Por isso que a gente sempre começa com respiração, com meditação, porque você precisa olhar para dentro e falar, não tá, será que eu estou bem para comunicar isso? Mas
No final do podcast, a gente vai dar indicação de livros e eu vou falar uma indicação de livro excelente para quem quer comunicar melhor sem parecer agressivo ou sem querer socar a cara do mozão. Talvez você queira socar a cara do mozão, mas você não vai socar a cara do mozão. Socar a cara do mozão, meu pastor Mauro já falava, não é pecado você querer socar, você só não pode executar o ato. Viu? Certo? Errado. Ô Mário, então assim, você acredita que... Opa, calma aí. Você então você vai passar para nós no final a lista dos livros, correto? Sim. Você pode dar uma palhinha, um só, fala um só que o pessoal tá aqui perguntando. Não, mas só um agora. Que você acha primordial. Um bom livro de comunicação chama-se Comunicação Não Violenta. Ele ficou bem popular há alguns anos. É um livro de capa vermelha e amarela, se eu não me engano. É excelente para quem quer aprimorar a forma de comunicar. Um exemplo é assim, ao invés de eu falar, Ellen, você não entendeu isso que eu falei? Que ela pode se sentir mal. Mário está me chamando de burra, não estou entendendo. Por que ele está me atacando? Eu posso falar, Ellen, olha, eu acho que eu me expressei mal. Daí você fala de uma outra forma, porque a pessoa não vai se sentir atacada. Você aprende esse tipo de linguagem. Existem técnicas, né, de comunicação. Tem uma que chama sanduíche, né? Que você fala uma coisa positiva, a negativa e uma positiva de novo. Mas seu objetivo é falar, apontar aquele erro. Só que aí você alisa, morde e aí alisa de novo, né? Isso funciona muito em feedback de empresas, né? Eu não gosto muito. É tipo, a pessoa fala assim, tem uma reunião com o chefe, 1 a 1. Daí você tem que ir na sala dele, você já tá, tipo, nervosíssimo, o chefe chega e fala assim, e como que você tá? Tudo bem? Fala, pelo amor de Deus, Tô nervoso pra tira esse caramba. band-aid logo, homem. Então, eu acho Tá que... cheiroso hoje. Viu? Você tá bonito hoje, mas bonito, você vai ser entendeu? demitido. Você tá com um sorriso bonito, vamos acabar com ele. É meio broxante, sabe? Então, eu acho que essa técnica do sanduíche funciona super bem e é uma coisa que você pode reafirmar pro mozão que tá tudo bem. Porque algumas pessoas é de identificar. Tem aquela coisa de, meu Deus, o mozão ficou bravo, será que o mozão vai embora? Será que a gente vai terminar? Será que também tem que identificar se tem uma dependência emocional ali. Você pode falar, mozão, só queria falar assim... Agora tá tudo bem, eu tô, tipo, tranquilinha pra falar isso. E eu amo você, então por isso que eu estou verbalizando isso. Você alisou. Isso aqui que você falou, acho que não pegou bem, foi um contexto esquisito. Não fazia sentido você comentar aqui. A, B e C. Eu gosto de você, tipo, vamos tentar melhorar isso. Sabe, tipo, me ajuda a te ajudar. Vamos ficar bem, acho que eu nunca tinha falado isso pra você antes. Pode ser? Tipo, alisa de novo, entendeu? Então... Essa é uma técnica muito boa. Lendo aqui umas perguntas aqui do nosso chat. Por que não conseguimos responder algo de imediato? Muitas vezes ficamos remoendo após o acontecido e sofremos por isso. É aquele negócio que, né? Vai enchendo. Aí você só fala quando explode, aí já era. Eu sinto que quando nós aprendemos a processar as emoções, porque... nós já queremos dar um passo muito à frente. Como eu aprendo inteligência emocional? O que eu preciso? Porque as pessoas acham que é uma receita, tipo, gengibre, limão e mel no copo, coloca uma água quente, vai dar certo. Inteligência emocional. Esquecem do processo, né? E não é assim. Se eu pergunto para você, por exemplo, Toninho, me fala 3 valores que você tem para sua vida. Parece um pouco papo de coach, mas assim, se você falar, por exemplo, honestidade para mim é um valor, maravilhoso. Para, escreve, honestidade. E daí algo aconteceu. E você ficou chateado, você ficou irritado e você não consegue falar na hora, você vai lembrar, tipo, não, pera, por que isso me irritou? Porque essa pessoa mentiu pra mim. Então é por isso, porque um dos meus valores é a honestidade. Essa pessoa quebrou, isso é um valor pra mim, não necessariamente pra ela. Então deixa eu avaliar este relacionamento que temos, profissional, de amigos, ou enfim. Então começa numa base de você se entender. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos falar na hora, porque nós não entendemos de onde vem. Isso aqui me irritou. Por quê? Não sei, mas me irritou. Tá? Me dá mais material para trabalhar isso, tipo. Então, às vezes, algumas pessoas precisam de tempo para processar. Tipo, me irritou. Por quê? Eu não sei. Eu vou pensar e eu te falo assim que eu souber a resposta. Você precisa aprender a comunicar mesmo quando você tá puto. Porque somos adultinhos funcionais. Então, assim, é uma coisa que a gente pode trabalhar isso de... Agora... Desculpa, bati no microfone. Agora eu quero falar menos, porque eu tô um pouco irritado. Eu não quero falar nada errado. Então, você pode pedir esse espaço. Você colocar um limite de... Me irritou, mas agora eu não vou falar. Talvez depois falemos. Então,
quando você já É trabalha, aquele por negócio, exemplo, né? Você pergunta pro mozão e fala assim: que foi, mozão? Nada. Nada. Sabe se que você em não casa- sabe, o tempo, né? se você não sabe, não sou eu que vou te falar. Ai, que raiva da passiva-agressividade. Passiva-agressividade. Que É raiva. isso mesmo. Passivo. Definiu perfeitamente. É. Nada. Mas uma das técnicas que ajuda muito a você, não vou colocar responder na hora, mas trazer a resposta de uma forma mais rápida, muita atenção a mim, é respirar. Porque quando você se sente encurralado, você trava a sua respiração. Principalmente quando é algo que você não espera. Tipo, você está ali feliz e contente vendo seu aniversário, você recebeu uma mensagem esquisita. Você para de respirar na hora, porque você fica tenso. E quando você respira, você leva oxigênio para o cérebro, o que ajuda as conexões neurais, o que ajuda a lucidez mental. Então, meu Deus, isso aconteceu, eu travei, pera. Vou mandar pra Ellen. Ellen, olha isso aqui. Entendeu? Tipo, respira. Mas respira, tipo, 2 minutos. Como eu estou me sentindo? Deixa eu tentar pensar sobre esse assunto. Não precisa, às vezes, você nem precisa esperar 6 anos para responder. 2, 5 minutinhos, só de oxigenar mais, você já tem maior lucidez para lidar com aquilo. Bacana. Moretti, a gente tem um QR Code aqui em cima. Boa. Qual que é o significado dele? Esse QR Code é pra você. Quer ser um contribuinte e não sabe como, né? Eu não tenho empresa. Eu não tenho empresa, não tenho nada. O que eu vou fazer? Faz uma doação anônima. Não, Toninho? Doação anônima, Não vai ser tributada no seu imposto de renda. Aqui, às vezes a gente fala os nomes aqui, tem pessoas que não gostam, né? Então a gente não vai te anunciar. Só Ajuda se você esse quiser. projeto, se você Entendeu? quiser. E se mandar acima de R$1.000, a gente faz uma placa pra Ixi, você. até dança aqui na hora. Sobe no balcão aqui e quebra tudo. Certo? Ajude esse projeto, certo, Toninho? Ô, Mário, você é procurado mais por problemas em relacionamento, pessoas que procuram seu curso, seu trabalho, seu conteúdo, mais por relacionamentos amorosos, certo? Mas você também ajuda nos relacionamentos corporativos. Quais são as maiores demandas no trabalho que as pessoas te procuram? Eu vejo que essa é uma excelente pergunta, que a maioria esmagadora é relacionamentos. Eu vejo que no ambiente corporativo, eles pedem muito para explicar sobre lidar com emoções. Tipo, a pessoa me deu um feedback, fiquei chateado, vou ficar emburrada, o que eu faço? Guarda mágoa. Vou guardar mágoa, vou deixar o sentimento amargar um pouquinho. Ou trabalhar, por exemplo, empatia. Como eu posso falar com um colega que só eu estou fazendo a demanda e ele não está fazendo nada? Então, principalmente a parte de entender qual é o seu papel naquele trabalho e como você consegue colocar os limites quando alguém chega e fala, tipo, viu, você consegue fazer isso? Como eu posso falar de uma forma saudável? Não, isso não é tarefa minha, eu já estou entupido de coisa. Então eu acho que o corporativo cai mais para comunicação e autoconhecimento e a parte de relacionamento vai cair mais para a parte de, cara, trabalhar o emocional de tipo, não vou colocar apagar incêndio, mas assim, tipo, chega num ponto de relacionamento que as pessoas, tipo, muito, já tô batendo boca com o mozão há muito tempo. Não, pera. Primeiro reduz a emoção, porque senão não tem comunicação. Então eu acho que o relacionamento sempre vai cair mais pro coração e o corporativo vai cair muito mais sempre pra comunicação, racionalidade, tipo, como não deixar a emoção interferir tanto. Show de bola. Teve- Galera, desculpa, pode falar. Não, eu ia fazer propaganda. Pode falar. Tem um caso meu também, que é... Daqui a pouco eu vou falar do meu também, calma aí. Que é... Eu sou Qual dos muito, casos, sou né? muito frio. Sabe? Então, tipo assim... Tô sentindo até em esse caso Frozen. até em caso de parente. Se algum parente vier, que eu não tenho muita proximidade, até próximo também, vier falecer alguma coisa, eu sou a pessoa que ia dar cabeça em casa. Né? Um tempo atrás, meu sobrinho caiu com meu pai da escada, meu sobrinho desmaiou. Meu pai gritando em pânico, minha mãe também, minha irmã, todo mundo. E eu fui lá, só que só eu percebi que ele estava desmaiado. Eu peguei e falei assim, ó, tá desmaiado e tal. E se não fosse, tipo, essa calma, frieza né? minha, eu não conseguiria ter ajudado a solucionar o problema. Pegar o carro, dirigir, ninguém ia conseguir dirigir desse Fica em jeito. choque, né, o pessoal? E, então, nesse ponto serviu. Só que aí chega quando acontece uma coisa, não sei que ele morreu. Todo mundo morre, né? Tá, eu sou assim. Entende? Eu sou... Morreu em terra. Não, né? Aí também não é assim. Mas tipo assim, todo mundo morre. o ciclo tudo da tem um vida. porquê, é o ciclo da vida tem um porquê. Foi Deus que quis assim e tal. E as pessoas não conseguem compreender, né? As pessoas que são um pouco diferentes, que não conseguem demonstrar tanto esse lado. Assim,
Cara, eu acho que algumas pessoas que são mais assim racionais, elas são excelentes para várias situações. Várias. Por exemplo, esse desmaio do sobrinho. Isso. Porque entrar em pânico não vai ajudar. Só que quando uma pessoa está se afogando, você não precisa ensinar ela a nadar. Você precisa, tipo, primeiro socorrer. Então, ao invés de falar assim, não, tio, não, pai, não adianta ficar nervoso. E a criança está lá assim, tipo, prioridades. Então, nessa hora, é excelente. E quando, por exemplo, acontece de um parente morrer e tal, tipo, que eu entendi, você é a pessoa que não sabe dar tanto colinho. Tipo, vem aqui, tipo, morre, a gente enterra. Não nesse modo, mas assim, tipo... eu acho que não tem certo ou errado, é muito leitura do ambiente, porque às vezes vai vir alguém para você e falar assim, putz, a tia tal faleceu. E daí você vê que a pessoa quer um colinho, às vezes ela não quer escutar vamos, quer que eu ligue pro necrotério, quer que eu faça alguma coisa. Então você fala assim, você quer desabafar? E oferecer, tipo, às vezes o menos é mais. Quer desabafar? Dá um Vou abraço. chamar a Ellen, que tá. Você pode falar, tipo, quer um abracinho? Como eu posso te ajudar? Sabe? Mas tem alguma dúvida específica? Porque você comentou que você é mental. É isso. E até em casa, mano, tipo assim, que nem... Tô atrasado pra ver o podcast, um exemplo. Tô na rua. Mano, eu quero que ninguém me olhe não, que ainda mais se for, que não vejo há muito tempo. Senão vai querer conversar. Nossa, mano. Eu falo, não. Tchau. E é insensível da minha parte isso, porque a pessoa às vezes ela quer, né? Tipo, tá dando importância, tá dando o devido atenção valor pra você, né? naquele Então... momento. Só que eu não tô naquela vibe, eu não sou dessa vibe. E isso daí atrapalha bastante, né? E o seu receio é deixar a pessoa magoada quando você tá nesse modo de não olha pra mim, eu preciso chegar? Não ser compreendido por isso também e tal. É aquilo que você falou, né? Ninguém sabe o que a pessoa tá passando, né? Às vezes ela tá aqui por fora, tipo, sorrindo, mas você não sabe o turbilhão de emoções que tá. Aí o caso mais... eu e o Toninho e a Ellen mesmo. O Toninho ele manda um negócio lá, sei que tenho feito. Ou então, Toninho, fiz aqui. Não, beleza. Aí eu mando pra Ellen. Aí a Ellen fala assim, fiz aqui, mano. Beleza. Nossa, você é grosso, você não sei o que. Só que, tipo assim, é o nosso jeito de... Praticidade, às vezes, né? Entendi. Olha, por experiência, eu diria que nós brasileiros somos mais emocionais. Calorosos, né? Por uma questão cultural. Tipo, é o nosso jeito de não querer ser rude, não querer agradar. Tanto que os outros países nos nomearam como um dos mais carismáticos turistas do mundo, porque a gente é muito legal. Só que isso em vias práticas, por exemplo, estadunidenses. É muito assim de tipo, fiz tal coisa, obrigado. Nossa, mas a pessoa foi super grossa, mas assim, você falou que você cumpriu um trabalho, a pessoa falou obrigado. Tipo, não precisa, obrigado, você é incrível, inclusive, bobo, você emagreceu. Tipo, é que às vezes a gente espera um pouco demais, entendeu? Então, eu acho que colocar esse limite tem um jeito, ainda mais quando você já tem mais disposição de tipo, quando a pessoa quer falar assim, obrigado pelo carinho. Tô mega atrasado, eu vou ter que ir, eu adoraria sentar e conversar, mas assim, eu preciso estar na hora aqui 6 minutos, e eu tô a 14. Então assim, você me desculpa, e tipo, sabe? Porque a pessoa, tipo, mas se a pessoa não entender, problema dela. Porque você fez a sua parte de ser bacana, de tipo, muito obrigado, legal esse carinho, fico muito feliz aqui, eu tô atrasado, eu adoraria poder ficar aqui, mas é que eu não posso, tenho esse compromisso. Entende? Porque trabalhar esse tipo de situação é interessante, porque às vezes você vai estar da pá virada, dormiu de jeans, e a pessoa fala, posso tirar uma foto? E você fala, não. E daí, tipo, tudo bem, faz parte do dia, a gente tenta melhorar para uma próxima vez, mas antever a situação, você já pode, se isso acontecer quando eu estiver atrasado, o que eu posso fazer? Então já cria tipo um pré-roteiro de como você pode reagir, sabendo que você vai até um certo ponto. Porque às vezes você pode ser a pessoa mais simpática do mundo e a pessoa fala assim, nossa, o Mar foi super grosso comigo, ele só falou 3 minutos, que absurdo. Mas é uma expectativa que ela gerou, entendeu? Porque a pessoa também tem que entender seu lado. Boa. Ô, Mauro, Não, é Mário. Ô, Mário, a Nega Torres... Nega Torres, adoro, minha aluna. Isso, ela mandou uma mensagem aqui muito legal. Ó. Estou com medo de perder uma pessoa querida, risco de morte, caso de doença. Percebi que perdi um pouco do foco. A respiração e a meditação têm me ajudado bastante. Então aí é um depoimento. Você que está precisando de foco, se concentrar nas suas atividades do dia a dia, procure Mário Dominovski. Como que a pessoa compra seu curso? Vamos lá. Você tem mais de um curso? Tenho. Eu vou falar algumas novidades que eu vou fazer sobre os cursos que as pessoas estão buscando. Primeiro,
falar que a nega é a aluna que tem sempre a lição de casa em dia. É a pessoa que sempre vem em todas as aulas. Se eu abro uma turma de meditação 4 da manhã, ela tá lá com soninho, mas ela abre o computador e treina. Eu acho maravilhoso. E é normal isso acontecer quando... tal pessoa, posso perder essa pessoa, tal. Respirar ajuda a diminuir o estresse, porque respirar realmente diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é ótimo pra, tipo, não tá, tô tristinho e talvez eu não consiga fazer nada, mas eu não posso simplesmente parar de trabalhar e parar de ver minha vida só esperando aquele resultado. Então, é excelente para esse tipo de momento. Então, nega, parabéns. Cursos. Eu vou fechar agora, domingo começa um novo clube do livro, onde nós vamos ler um dos livros que eu vou indicar no final do podcast, junto com o que eu já indiquei, que é o Comunicação Não Violenta. São encontros onde a gente vai, tipo, trocar ideia, trocar insights. Ocasionalmente eu tenho turmas do Inteligência Emocional, onde eu paro e acompanho cada aluno, são aulas específicas, a gente tem encontro 1 a 1, onde é bem mais direcionado e a turma é bem menor também. Mas, eu já fico spoiler, em julho, mês que vem, eu vou lançar o meu clube de assinaturas já com todos os cursos, tanto de respiração, quanto de meditação, como de foco, como de comunicação, tudo num valor só. Então vai ser incrível, as pessoas vão poder acessar. Vai sempre estar no Instagram. Primeiro de tudo, a gente sempre vai cair no Instagram. Lá eu sempre deixo disponível a minha lista de transmissão, lista de e-mails. Então acho que as novidades mais rápidas, e como eu converso mesmo com as pessoas, é sempre mais rápido no Instagram. Mas a partir do mês que vem, teremos, acho que pelo menos uns 6 cursos por um valor só de assinatura. Tipo, chique, hein? Aproveitando, eu vi um Reel seu esses dias. Comprou o curso, viu? Já comprou o pacote Master. Ô, Mário, eu vi um vídeo seu, um Reel seu esses dias, você explicando sobre a questão do celular do mozão. Devo ou não devo ter acesso ao celular do mozão? Você pode falar um pouquinho para nós sobre polêmica. esse assunto? Primeiro corte, hein? Ter ou não acesso ao celular do mozão. Um seguidor me perguntou se é direito ou se é dever do mozão. Tipo, eu preciso ter ou tipo, não é invasão. Saudável. Saudável não é saudável. Multa aí, Na minha humilde opinião, multa ele aí. eu acho que você ter acesso ao celular do mozão é uma invasão de privacidade. Desmulta. Que maravilhoso. Porque hoje os celulares são uma extensão do nosso corpo, das conversas, enfim. E eu faço até nesse vídeo alusão do filme do Harry Potter, da Pedra Filosofal, que o Harry conseguiu a Pedra Filosofal só porque ele não queria usar. E eu sinto que existe essa coisa de... Geralmente os casais que têm a senha um do outro é aquele, eu sei a senha, mas tá ali, não vou mexer, pra que vou mexer? Porque geralmente a pessoa que quer... Não, mas deixa eu ver suas mensagens, deixa eu ver com quem você tá falando, quem é essa pessoa que acabou de te seguir? Tipo, entende? Porque daí começa a cercear a liberdade que, tipo, não faz muito sentido. E daí o que eu trago para as pessoas é identifica por que você está querendo esse acesso. Porque eu não confio no mozão. Tá, mas por que você não confia no mozão? Vamos falar de traumas passados, vamos falar com o seu terapeuta. Mas eu me sinto inseguro, vamos falar de insegurança, volta de novo para você. Às vezes o problema não é o mozão, porque às vezes a pessoa já não é a mesma pessoa que traiu você ou que tinha conversas paralelas. É outra história, né? É outra história, é em outro momento da vida, mas você está projetando para aquela pessoa que está ali naquele momento que não fez nada. Ela está te tratando tipo, super bem, mas como você não se sente seguro, você quer ter acesso, porque imagina, uma coisa que eu mais detesto na vida é conta de casal. Quando aparece Rodrigo e Mari te seguiram no Instagram, uma conta só, eu tenho um ódio. A famosa insegurança 100%, eu tenho um ódio de... Não faz nenhum sentido, eu nunca sei com quem eu tô conversando nas mensagens. Eu tô com vergonha do meu passado, porque todos os cenários que vocês colocaram aqui eu já passei. E eu tinha conta com Misericórdia. junto. Ai, gente, que vergonha. Como Enfim. que pode? Então eu acho que não é privilégio. Dá um desconto pra ela, Mário. Não, amiga, tá tudo bem. Vai Não, dar me dá mas- um curso mas- grátis. Vai dar certo, amiga, vai dar certo. Só que se Vai dar bem certo. no passado, né? Não sei, na minha época pelo menos era um sinal de status, né? Tipo, você tá namorando, tá? Você coloca lá, tal. Então, tipo assim, não era questão de privacidade, de invasão de privacidade, era questão de status, lá atrás. Agora querem pra sua toxicidade mesmo, não tem nada a ver com a história. Justo. Não, mas eu acho que ter a senha pra não precisar, tipo, em questão de segurança, mozão sumiu, não sei o que aconteceu, pera. Eu acho bacana, mas aquela coisa,
Tem uma seguidora que fala comigo de forma recorrente, ela fala... Tipo, monitorar, né, a pessoa. É meio... monitorar não é legal, porque ela fala, peguei uma mensagem dele com a mãe e eu não gostei do que ela falou de mim. Eu falo, mas pera, volta a fita. Hã? Por que você pegou o celular dele? Tipo, porque quem procura vai achar. Mesmo que não faça sentido. Tipo, quem é essa pessoa que te seguiu? Ela vai tornar aquilo uma coisa negativa. Ela né? vai criar uma história na cabeça dela para fazer com que aquela narrativa tenha sentido. E às vezes até tem, mas assim... Pra que demandar uma energia tão grande pra, tipo, essa pessoa que te seguiu, que é amiga do melhor amigo do seu primo do Nordeste, por que ela está no seu Instagram? Tipo, gente, calma. Foca na sua vida, sabe? Então eu acho que não precisa. E tem uma parada também que eu acho, né? Na maioria dos casos, né? Na maioria das vezes, o que a pessoa mais cobra, tipo, com extremidade, é o erro dela, é a falha dela. Tipo, se eu faço, ela pode fazer. Se eu fiz, tal fulano pode fazer. Acho que foi uma semana atrás, eu relembrei de uma passagem bíblica e até, tipo, gravei um stories falando. Quando Pedro fala de Paulo, ele está falando mais sobre Pedro do que de Paulo. E basicamente é isso. Você enxerga nos outros aquilo que te incomoda, às vezes é o que espelha você, né? Super. Inclusive, acho que na grande maioria das vezes é o que nos... Nós sempre agimos por espelho, né? Então, tipo, nossa, eu tenho muito medo que essa pessoa faça tal coisa comigo. Tá. Mas é porque você faria isso ou porque isso já aconteceu no passado? E pera. Então tem que identificar, porque a gente age muito de espelho. Muito, muito, muito. A nossa tendência é projetar no outro. Então, se a pessoa não demonstrou nada, nenhum sinal de que ela vai ter tal atitude, não deu nenhum exemplo, tipo assim, nada transpareceu que ela é uma pessoa daquele jeito e o companheiro tá cobrando aquilo, mano, o cara faz, filho. O cara faz ou fez. Aqueles caras, eu conheço uns caras que é assim. Não vou citar nomes, nem CEP, nem endereço. Mas é assim. Tem uns caras que é tipo ultra ciumento. Ultra ciumento. Mas por quê? Ele faz. Porque eles dão uma pulada de cerca. E aí ele Tem fica como. pensando aqui. Claro. E se ela for igual eu? Então eu vou me cercar. Você não pode. Tá falando com quem? Que não sei o quê. Não, minha mulher não sei. Mas assim. Porque ele eu que sei é o como escroto. homem é, né? Você sabe como você é. Você eu confio, eu não confio Eu nele. vi eu não lembro se foi o. Não lembro se eu vi uma entrevista do Faro, ele falando. Ele falou, pô, mas e com a sua filha? Como que você é com a sua filha e tal? Ele falou, meu. Não, acho que não lembro quem foi certinho. Mas era um apresentador. Aí ele falou assim, meu. Eu sou o melhor pai do mundo porque eu quero que ela arrume um cara igual eu. Não tem aquele negócio, vou estar esperando o namorado da minha filha com uma arma. Não. Ela sabe como ela deve ser tratada, então ela sempre vai procurar o melhor. Ela não vai se contentar com o pior. É do jeito que eu trato ela pra cima. Menos do que isso, não. Você deu um exemplo ótimo. Geralmente quem... Não vou falar geralmente, porque não dá pra generalizar, mas... Mas a maioria, né? Minha filha vai ser recebida na bala. Não, é essa insegurança de assim... Não quero que tal pessoa saia sozinha, porque ela pode pular cerca. Mas, naturalmente, ela tá curtindo... Será que tal pessoa tá curtindo foto de homem? Mas, assim, você deve ter um feed um pouco... com vários silicones ali no peito, talvez. Que não tem problema, mas, assim... Você deve estar projetando. Provavelmente você está projetando. Isso, projetando você na pessoa, né? E tem uma... Deixa eu ir pra cá, senão o Anderson vai brigar comigo. Ele já ia brigar comigo. Gente, os bastidores aqui é ótimo, é um caos. Enfim. Mas tem uma pegada desse negócio de rastreio e etc. que vira doença. Você instalou o aplicativo? Legal. Gente, eu já Ellen, você passei quer por falar todos alguma os coisa? estágios. Não, você já instalou? Responda a pergunta. Eu já Ellen. instalei Maria. aplicativo que duplicava o WhatsApp dele. Meu Deus do céu. Legal. Eu sabia a senha do e-mail, Deus do rastreava céu. onde ele estava. Meu Deus. Ela criava um e-mail fake e mandava pra ele. Oi, gatinho, vamos sair? Pra ver se ele é teste de fidelidade do João Kleber. Para. Não, esse eu já pensei em fazer. Mas Já pensou? Mas nunca fiz. Não cheguei nesse estágio de humilhação, porque eu sabia que ele ia me trair, então... Comigo mesmo. Então, assim... Mas nesse caso, eu não fazia, entendeu? Só que eu tinha uma doença, assim, tipo, de querer controlá-lo. Eu queria controlar ele da forma que ele me controlava. Só que ele fazia. Na boa, Mário, eu tô ficando assim? assustado. Eu tô ficando assustado, na boa. Sabe aquele negócio aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris? Quando você estiver tomando banho, eu vou estar lá. Quando você estiver...
Era eu, gente. Ele respirava. O Big eu Brother, o estava olho lá. que tudo vê. Ele colocava a senha que fosse no celular dele, só que ele não sabia que eu tinha acesso à conta mãe do negócio. Então, qualquer senha que ele colocasse, eu ia ver, eu ia estar lá. E eu era, assim, problemática, gente. Quem me conhece hoje, esse doce de mulher, não sabe a capacidade que uma mulher tem de investigar um homem. Então, cuidado. E foi nesse Mas aqui, extremo... só conta a fofoca inteira. Mas você achou alguma coisa? Nessa época que eu era Então, doente... pronto aí. Sim. Sim? Sim, não. Quem procura porque, assim, acha também, não tem como. Porque, assim, ó, depende. Tem os níveis de respeito. Que nem você falou. Pô, curti. Hoje é o lance do story, né? Reagir ao story. A mina colocou lá. Ai, quem reagir quer tomar uma cerveja comigo. Teve uma vez que eu peguei um negócio desse. Quem reagir quer tomar uma cerveja comigo. Aí a menina. Ele Tava tinha. calor. Ele tava com sede vendo? e sem dinheiro. Aí ele reagiu. Aí a menina automaticamente respondeu pra ele. Quando? E o feed dele, quando a gente brigava, ele ocultava as fotos nossas. Legal. Entendeu? Então eu era o solteirão. Aquele relacionamento. Como que Bacana. é? Ele tirava o nome dela, ficava só Bumerangue. não sei o quê, e pum, aí tirava, ui. Tá. Então, assim, tinham essas coisas, pequenas coisas, grandes coisas. Detalhes. Esses detalhes aí de querer beber uma cerveja com a Detalhes blogueirinha. tão pequenos de nós dois. Só que quando eu descobri mesmo a traição em si, eu não aceitei. Para. Teve traição, então. Não teve traição. Eu Ah, falei, eu entendi. tenho um Gaia. Gaia. E assim, existe esse negócio do sexto sentido da mulher que super funciona. Porque eu sempre pegava algumas coisas no celular dele que eu ficava meio incomodada, mas deixava pra lá. Só que um nome ficou gravado na minha mente, assim, ó. E eu acordei de madrugada, lembrei desse nome e eu falei, vou mandar mensagem pra pessoa que tá estranho. E eu já tinha visto tantos nomes, mas nunca me importei. E aquele nome ficou na minha mente, assim, de falar, meu, alguma coisa... Vai, investiga, vai mais fundo. E eu investiguei, eu descobri, e foi quando eu mudei de vida, de não querer mais... Nossa, gente, tô me expondo aqui, vai todo mundo... Como o Maurete. Qual era o nome? Marcão. Como o Maurete sempre me fala, Deus mostra. Deus Pede em oração que Deus mostra. Foi de madrugada aquela... Dobrou o Foi. joelho. Dobrou o Deus mostrou. joelho. Deus me mostrou, tá vendo? Então, Mãe, ora Aí ela vai pra perguntar, Deus tá, Mário, o que você acha sobre isso ali? Minha filha, Tóxico. minha filha. Minha Minha filha, vai- toma meu cartãozinho aqui, Vai porque depois seu do caso podcast é a gente sério. conversa. Toma o meu Mas eu cartãozinho. passei por um estágio mental, assim, de doença mesmo, sabe? Desse relacionamento. E hoje, eu tenho uma preguiça disso. Eu olho, assim, pra mim e falo, caraca, você precisava mesmo disso? E aí eu fico nesse estágio aí de, quer relacionamento ou não? Quando eu conheço uma pessoa que tá se aproximando de mim, eu quero ter 0 ciúmes. A pessoa fala, eu vou, não sei... Tá bom. Vou falar sobre. Vai. Só vai. Sabe? Tá. Porque eu sei, eu tenho pessoas próximas que, cara, se a pessoa quiser te trair, ela vai te trair. Ela tá dentro de casa, trancada, do jeito que ela quiser. Se a pessoa quiser, ela vai Piqué e fazer. a Shakira, né? Ele traiu a Shakira dentro de casa por causa só descobriu por causa da geleia, né? Então, são alguns Obrigado, pontos. Ellen, palestrinha. Pode falar. Não, são alguns pontos. Você mencionou antes, eu vou dar um tapinha, mas eu juro que é um tapinha com amor, eu juro. Não, pode bater, merece. Cobra. Não. Instalou aplicativo espião no celular. Era eu, mas não sou eu. Não, eu entendo. É ótimo que você consiga trazer isso de tipo, nossa, por que fazer isso, etc, etc. Passar o antivírus aqui agora, amigo. Perceba se no próximo relacionamento a tendência volta, porque a nossa tendência é repetir padrões de comportamento. Porque hoje talvez você tenha medo que alguém te coloque de novo na gaiola porque você queria colocá-lo na gaiola e não conseguiu. Mas isso talvez já venha antes de alguma coisa, tipo pais controladores ou a sua primeira infância foi mais controlada por qualquer sentido, entendeu? Então você tinha que ter todas as coisas sob o seu controle porque daria certo. E daí quando não dá certo você se frustra, entendeu? Então, análise. Não, mas isso é realmente interessante para você observar os seus padrões de comportamento. Você tinha mencionado alguma outra palavra que agora me fugiu, que eu ia comentar. Enfim, fugiu. Vai voltar em algum momento. Mas ficou alguma dúvida? E assim, né, Mário? Eu tiro como exemplo a minha vida. Hoje, eu não sou o mesmo Toninho de 10 anos atrás. Eu passei por experiências que me transformaram no Toninho de hoje. Inclusive, fazer um elogio para minha noiva. Amor, vem aqui. Ela tá ali na sala do lado. Amor, vem aqui rapidinho.
Eu estou com a Samara, hoje a gente está completando, inclusive, mêsversário de namoro. A gente tá junto, vai fazer 2 anos. A gente nunca discutiu. Discutimos, nunca discutimos, nunca debatemos. Por quê? Nós chegamos numa maturidade que assim, a gente consegue pontuar, conversar. Ela tem a forma dela de agir, que é mais ou menos igual você explicou. Chega na hora, ó, não estou preparada para falar sobre isso agora. Aí no outro dia, ou daqui 1 hora, ou daqui 15 dias ela vai e fala, ó, não gostei de tal coisa, não quero que você não repita, por favor, tal. E a mesma coisa eu já falo, ó, não gostei disso daqui, não repita, tal. E a gente vai levando. E às vezes a gente conversa e o pessoal acha que, tipo, eles estão mentindo. Tipo, estão mentindo que nunca brigaram. Mas vocês nunca discutiram? Não. Nunca, tipo, passamos uma noite assim, ela na casa dela, eu na minha, ou a gente junto. Ele é muito fofinho, ele é um homem muito exemplar. Não, mas assim... já tive experiência de relacionamento abusivos e hoje eu sei como lidar com isso. E assim, eu consegui encontrar uma pessoa, eu era igual a Ellen. Eu fiquei 10 anos casado. Vamos lá. Fiquei 10 anos casado. Momento, Vou até pegar um pastel. Toninho Pastel de onde? palestrinha. Não, eu fiquei 10 anos casado. Pastelão do Dota. E depois eu fiquei 2 anos solteiro. E eu tava igual a Ellen, tipo, eu não queria relacionamento. Aí eu achei uma pessoa, falei, putz, ela é uma pessoa top pra caminhar comigo. Então, assim, Cuidado zero do seu caso ciúme. da processo, viu? Não, vou ficar quieto. Zero ciúme. E, assim, um diálogo super aberto. Só que, assim, as pessoas não estão acostumadas com isso. Um diálogo saudável, um relacionamento saudável. Eles acham que tem que ser sempre... Não, tem que ter uma briguinha, tem que ter um ciúminho. Tem que ter alguma coisinha, um defeitinho. Não é que meu relacionamento é perfeito. Tem coisas nela que eu não gosto, tem coisas em mim que ela não gosta, tenho certeza. E a gente só lida com isso. Entendeu? Sim. Vem muito com a maturidade, né, também. Conforme você vai pegando experiências e, tipo, aprendendo, sobre você, 2, sobre relacionamentos no geral, a tendência é a gente cometer menos erros, né? Porque a gente vai ficando mais maduro também. E quando você começou a falar, eu me lembrei do que eu ia comentar. Isso que também respinga no que você me falou. Autoestima é muito bom. Vocês devem ter uma autoestima bem nivelada. No sentido de... Não, ela fala que eu tenho até demais. Então, às vezes isso é até interessante, porque quando a pessoa tem uma baixa autoestima, a tendência é que, tipo, querer controlar, querer podar, tal, porque a sua liberdade vai até onde chega a minha insegurança a partir disso. Você tá vivendo a sua vida, eu tô na merda, porque eu não te controlo. Então, quando você trabalha... O ponto que queremos chegar é assim, gente, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que conversa, eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa que, tipo, tá disposta a melhorar pelo relacionamento. Se ela me trair, quem vai perder? Se ela me trair, quem vai perder é ela. Tipo, eu vou encontrar alguma pessoa que não vai me trair, que me mereça. Ponto, entendeu? Temos que chegar nesse ponto de estabilidade emocional, de, tipo, gente, me garanto. Se a pessoa quiser, vai. Ah, mas se o moço não estiver mentindo, o problema é dele. Você que é o presente de Deus, né, Toninho? Claro. Tipo, entende? Tipo, gente, a pessoa que lute. Então, tipo, a gente chora agora, escuta a dele, mas amanhã a gente vai, tipo, vai seguir a vida, entendeu? Autoestima. Ó, só mandar um alô pro pessoal que tá mandando mensagem aqui. Mandar mensagem. Tá no chat. Mandar mensagem pra minha corretora de imóveis favorita, dona Nilzete. Mamãe tá no chat. Você precisando vender um imóvel, você procura a dona Nilzete no Facebook, que ela é top. Comentando vários comentários aqui, ó. Denise, Guilhermino, obrigado pela participação. Wani Caroline falando, ó, Deus mostra mesmo, viu? Deus você mostra, pede que Deus mostra. O Cícero Augusto, boa noite. Caio Pinheiro zoando a Ellen aqui, falando que como que você quer ter inteligência emocional torcendo pro Corinthians? Não tem legal. Como. Não tem como, né? Alex Evaristo, que é do Alecris Cestas, mandando um boa noite, falando que tá acompanhando a gente. Ó, a Fabi Tarô tá mandando aqui, ó. Você tava comentando sobre aquela questão de você não saber nem seu gosto. Ela lembrou do filme da Julia Roberts, onde ela sempre fazia o que os amores dela gostavam. Aí quando ela foi perguntada, como que você gosta dos seus ovos? Ela nem sabia responder. Por quê? Ela só fazia a vontade do outro. Então, assim, bacana o pessoal participando. Ó, bom demais a live, um tema ótimo. O pessoal tudo mandando mensagem. Obrigado pela participação. Não se esqueçam de participar do sorteio. São 2 prêmios. Tá acabando, hein? 2 pessoas diferentes vão ganhar. Não é uma pessoa só que vai levar os 2 para casa. E assim... Os comércios que estão patrocinando esses prêmios, eles são de Franco da Rocha. Isso. Então, se você for de São Paulo ou de cidades um pouquinho mais distantes, você vai ter que se deslocar até lá. Ou você retira ou paga pega o Uber frete. Flash, né? Paga o frete. Entendeu? Certo?
Mas vale a pena, né, Toninho? É, isso aí. São prêmios muito bons. A sexta do Alecrim, você tá de brincadeira. Eu tô participando, eu já pedi pra... Entendi, espertinho, né? Mas, ô Anderson, você vai escolher aí, use a criatividade, certo? Top demais. É 2, tá? Um para um e outro para outro, tá? Ó, só não queria... Toninho tá generoso. Eu queria que fosse um, porque já entregava o kit inteiro, né? Tipo, Não, mas um vamos chocolatinho ajudar a e audiência, o... né? Fazer o povo feliz. Ó, e assim, ó, não queria falar nada não, mas tô fazendo aniversário de namoro hoje. Não quer dizer nada, mas fica aí. Mêsversário. Entendeu? Mêsversário de namoro, entendeu? Mas então, o Mário, essa questão da maturidade emocional, é que você tava falando da experiência. Você passa pelas coisas e outra, você tem que ser inteligente o suficiente de aprender com o erro dos outros. Você tem um amigo que às vezes desabafa com você sobre um erro que ele cometeu ou que ele recebeu do companheiro dele. Então você vai aprender, minha companheira, meu companheiro, tá me dando sinais. Então você tem que saber decifrar os sinais também, né? Total. Maturidade. O que eu gosto de hoje estarmos nesse mundo conectados é que nós conseguimos trocar muitas experiências. E às vezes eu não preciso passar por aquilo, quebrar a cara para aprender. Às vezes sim, às vezes não. E é por isso que eu tô fazendo agora os cursos em questão de montar o meu clubinho, porque vai ser tipo troca de ideias. Um crescer com o outro pelas experiências. E, cara, leitura ajuda super essa visão de mundo. Eu gosto muito de ler biografias, aprender também pelo erro dos outros, ver em questão de histórias. Tal coisa aconteceu comigo, cresci dessa forma. Melhor coisa que a gente faz. Melhor coisa é trocar ideia. A nossa experiência nunca é super individualizada a ponto de só eu passei isso na história do mundo. E por isso, assim, eu tenho, pelo menos assim, eu tenho um costume. A maioria dos meus amigos mais chegados, eles são mais velhos do que eu. Por quê? Eles já viveram mais. Automaticamente eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. E isso facilita o caminho, entendeu? Super. Sim, isso daí eu já passei, meu querido. Vem aqui, faz esse caminho das pedras e tal. Entendeu? Muito bom. Mamãe mandou no chat aqui, falando que ela é uma pessoa muito impaciente. O que fazer pra melhorar? E ela é. Putz, às vezes dá... Mano, só eu sei o Ela que eu inquieta, passo, né? velho. Vamos pegar um exemplo. Impaciente, me dá um cenário. Vou te dar um cenário. Ela, tipo assim... Eu falo, mãe, aconteceu uma coisa. Ela já fica... Ou então, quando tem que fazer alguma coisa também, tipo... Ela é ansiosa demais. E é isso, a impaciência dela. Eu acredito que ela quis dizer, ela pode falar mais no chat, mas é basicamente isso. Às vezes é a rede de apoio que está ali, por exemplo. Já sei que se eu falar isso agora, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar impaciente, isso vai mexer. Vou falar isso já. Porque se eu falar agora, precisa ser agora, nesse segundo. Se não, você pode, tipo, evitar isso. Agora, o que a gente pode fazer para mamãe? Primeiro beijo para mamãe. É interessante a gestão das emoções e saber o que está no seu controle ou não. E eu sei que é chato falar isso. Racionalizar essa emoção de meu filho falou que tal coisa tem que acontecer. Agora eu quero resolver A, B e C. Eu consigo resolver A, B e C? Não, então deixa eu derivar o foco. Deixa eu tentar colocar essa minha energia em outra coisa. Porque se você falar assim, deixa eu só ficar calmo e ficar ocioso, você senta no sofá e você vai ficar tenso, assim. E, tipo, você vai ficar parado fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, você vai estar 1 milhão por hora. Às vezes acontece algumas paradas, tipo assim, que nem no final do ano, estourou o pneu do meu carro. Se eu falasse pra ela no momento, nossa, e ela tava viajando. Aí, quando acontece coisas que tem que ser falado, algumas coisas tem que ser falado na hora, só que eu espero, depois que eu resolver tudo, eu falo, mãe, aconteceu isso. Mas você tá bem, não sei o que tem e tal. Eu falo assim, mãe, aconteceu isso lá atrás tal, mas já tá resolvido. Então, o que eu faço é isso, porque se eu falar na hora... Aí ela sofre muito, né? Porque daí tem o ponto dela de, tipo, ela trabalhar o próprio ponto de ser impaciente, o que ela pode fazer, a questão da gestão das emoções ali, tentar entender a situação. E tem o seu ponto da sua responsabilidade de... Tipo, não, isso aconteceu. Eu preciso falar, então deixa eu ver a melhor estratégia. Porque existe o ponto de, não, deixa eu tentar protegê-la demais. Protegê-la demais não vai ajudar com que ela, vou colocar assim, melhore da impaciência dela. Então, você tem que entender que você consegue chegar até certo ponto nesse cuidado que você pode ter com ela. De, olha, mãe, já tá resolvido, tá tudo bem, mas meu pneu estourou ontem, mas já troquei. Tipo, até onde você consegue isso, se você puder, vai. Se não... acaba a sua parte, acaba a sua lição de casa e começa a lição de casa dela, de gerenciar isso.
de tentar controlar, tipo, mãe, se você fica em cima, se você fica ansiosa, não vai te ajudar. Se você fizer essa reação de novo, eu vou ter que falar menos, porque eu quero preservar a saúde da senhora. A senhora entendeu? Vamos sentar aqui, vamos conversar. E daí vai muito da personalidade dela, enfim, daí são várias camadas. Uma das últimas perguntas, que o nosso horário já está estourando, é questão de pais narcisistas. Você pode falar um pouquinho, que hoje o pessoal está comentando muito, e às vezes a gente não consegue entender qual que é a definição correta. Você tem um pai e uma mãe narcisista. Tá, eu posso direcionar. Pais e mães narcisistas, é difícil lidar com o narcisista. Porque o narcisista é tudo sobre ele. Então, por exemplo, você é narcisista. E daí a Ellen vai dar uma festa, tipo, não, mas é óbvio que ela não vai me convidar. Eu sou uma pessoa incrível, por que ela não me convidaria? Você já... Tipo, o mundo gira em torno do seu umbigo. Imagina, o sol tá ali de bobo, porque na verdade o mundo gira em torno do seu umbigo. Então esse é o narcisista. Os pais narcisistas já são, eu vou colocar assim, um degrau um pouco mais chatinho, porque a criança faz alguma coisa, o adolescente faz alguma coisa, mas você está tentando me atingir. Por que você está tentando deixar o papai e a mamãe tão tristes? Mas, mãe, eu só comprei a massinha tal. Mas você está querendo me chatear porque você quer ver sua mãe na merda, é isso? Mas, tipo, mãe, eu não fiz isso. Então começa um jogo emocional chato que fica, igual a gente estava conversando com ela, tipo, nessa primeira e segunda infância, que fica muito dentro de você. E é muito difícil lidar com pais narcisistas porque a maioria deles são perfeitos. Eles não precisam de terapia, eles não precisam de trabalhar autocuidado, eles não precisam melhorar porque eles já estão... Tem, tipo, a pessoa perfeita, tem Deus, tem eles. Eles estão no suprassumo. Entendeu? Né? Então, assim, acima deles não existe. Então, é muito difícil trabalhar assim. A minha dica é, se você passou por uma infância com pais narcisistas, em que, tipo, isso mexe muito com o seu emocional, mexe muito com a sua autoestima, é procurar um terapeuta. Procurar um psicólogo que vá conseguir fazer um trabalho de olhar lá para trás, entender onde que aquilo atingiu você em algum ponto no seu crescimento ou de autoestima ou de socialização X, e como isso afeta a sua vida hoje ou seus relacionamentos hoje, porque tudo fica em torno deles, e é mais chato ainda quando nós somos adultos, porque o pai narcisista continua narcisista. Só que você percebe que, tipo, então ele está fazendo isso por um joguinho, eu quero ter menos contato, então eu ligava todo dia, hoje eu só vou ligar uma vez na semana. Para ele é horrível, porque como a pessoa não me liga todo dia, eu sou incrível. Só que para sua saúde emocional você precisa colocar esse limite, entendeu? Só que para cabeça do pai e da mãe narcisista, por exemplo, você tem 30 anos, foram 30 anos você servindo ele. Por que agora você quer mudar? Não faz nenhum sentido. Como assim você está querendo se preservar? Por que você está querendo isso para você e não me servir? Entende? Então para eles é um ponto de tipo... E daí existem várias coisas que você pode fazer para tipo, tentar melhorar esse relacionamento, mas... Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pai e mãe é diferente. Então, o meu direcionamento é válido, o que você se sentir às vezes meio putaço, meio tipo chateado, mas buscar ajuda realmente com um psicólogo para entender a fundo o perfil de narcisista, o grau de narcisismo do pai ou da mãe. Boa. Ô, Ellen, temos já Olá. Os escolhidos? Temos os escolhidos. Eita. Gente, eu juro que não teve marmelada nenhuma, tá? Eu vou falar os nomes, depois eu entro em contato para já a gente resumir aqui, tá bom? Foram, primeiro, Samara, e o outro foi a Thalita Lins. Então... Parabéns, Samara, Thalita Lins, ganhadoras dos prêmios de Dia dos Namorados. Obrigado, Anderson. Marmelada, depois eu te Anderson. dou um doce lá da... Não, mas Marmelada, quem ganhou o quê, Ellen? Tem quem ganhou o quê? Eu não ouvi. Quem ganhou Então, o quê? eu vou entrar em contato com elas, para expor o que elas ganham. Não, mas divulga aí. A Samara ganhou o quê e a Thalita ganhou o quê? A Samara ganhou a cesta. E a Thalita ganhou o outro prêmio. Parabéns, Samara, meu amor. Parabéns, Thalita. Aproveitem bem a cesta. Eu não vou poder comer porque eu estou numa reeducação alimentar drástica. Estou até passando mal aqui olhando um pastel, mas tudo bem. Você não vai comer esse pastelzinho? Sinto muito. Não, eu tenho alguma última pergunta?
Só deixar o recado final. Fechou, então. Agradecer o pessoal, né? Aí, ó. E deixar aquela sua última mensagem, aquela de impacto. Deixa eu só agradecer o pessoal que tá mandando mensagem aqui. Ó, o Anne, Caroline, Douglas Silva, Ana Paula, a Denise, todo mundo participando. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem no chat. Desculpa se a gente às vezes passou batido de alguma, que foi bastante mensagem recebida. E seu recado para os nossos espectadores. Eu acho que teve um comentário em um post que você fez essa semana sobre esse encontro que marcou muito, que é investir em você. É sempre o melhor investimento que você faz. Então, quando você entende o seu tempo, quando você entende a lente que você enxerga o mundo fica mais fácil de ser vivido, porque você pinta o mundo da cor que você quer, né? Você não está olhando para fora. Quando você passa a olhar para dentro, o mundo de fora começa a fazer mais sentido, porque você molda ele do jeito que você quer, o seu mundo. Então, comece esse caminho de autoconhecimento que a gente nunca vai se arrepender e ninguém pode te autoconhecer. Então, é uma coisa que só você pode fazer sozinho. Comece, quanto antes. Top, show de bola. Anotei tudo aqui, Mauro. Esse episódio Mauro Dominovski. Eu assisti muito, hein? Muito show. Vou mandar para uns amigos meus aí que são tóxicos. Já recebi umas consultorias grátis. Já é ali, então. Poxa, vou sair daqui um novo homem, renovado. O pessoal mandou mensagem para mim aqui. Não, isso daí não virou um podcast, virou um seriado. Só a parte da Ellen é um seriado. Tem que dividir em 3 capítulos. Gente, novela mexicana. Mário, muito obrigado pela sua presença. Tipo, o seu conteúdo é sensacional. Pessoal, para quem ainda não segue o Mário, siga ele no Instagram, Mário Dominovski, tudo junto. Igual ele falou, você coloca lá, @Mário Dominó. No episódio passado, né, teve um rapaz que ele disse que a inteligência emocional mudou a vida dele. Sim, é isso mesmo. Então, não é brincadeira que tudo começa na mente, né, Toninho? Com certeza. Posso só fazer a indicação dos livros que a gente Verdade. Livro. Pode falar. Eba, tem 3 livros que eu gosto bastante. Primeiro, é o Comunicação Não Violenta, igual eu já falei, livro super indico. Um livro de inteligência emocional para quem está começando, chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que inclusive é o tema do Clube do Livro agora. Tem nos meus destaques do Instagram, quem quiser os links. E quem quiser gerenciar, quem tiver mais o foco nesse momento, que tiver como prioridade ansiedade, gerenciar estresse, gerenciar melhor o emocional, tem um livro de respiração que é maravilhoso, chama Respiração Total, da professora Rodi Castro. 3 livros que eu super indico, todos teórico-práticos, maravilhosos para você aplicar no dia a dia, fácil leitura, anota. Inteligência Emocional, Daniel Goleman, Comunicação Não Violenta e Respiração Total, da Rodi Castro. Teve aula grátis e agora ele ainda deu a referência bibliográfica. Então, ó, é só você seguir para você melhorar. Nesse relacionamento tóxico. Se você quiser. Só não vai evoluir como pessoa. Se você for igual a Ellen, instalando o aplicativo espião, sai dessa vida. Sai dessa vida. Assista Mário Dominovski, que não fica entre nós. Aí também, me dá um conselho. É que eu encontrei o cara, eu tô muito apaixonado. Eu encontrei ele na balada, às 5 horas da manhã, escutando o Mr. Catra. Legal. Boa. Né? Se encontrar o Mauro, não. Se alguém mandou Ele mesmo fez a não propaganda dele, então fuja. Se alguém mandou pergunta e nós não conseguimos responder, vira e mexe no meu Instagram, eu faço caixinha de pergunta. Então, manda um alô, @Mário Só vai Dominovski. ter eu lá, você sabe. Né? Não, e o conteúdo do Mário é top, que eu sigo ele faz um tempinho, e ele vai lá, faz o café dele, conversando, batendo papo com o pessoal, é muito da hora, muito da hora. Sigam, vocês vão aprender bastante com ele de uma maneira assim, descontraída, você viu? Não é aquele professorês chato, né? Dá vontade de abraçar ele, escutar ele. O que a gente tava falando no grupo? Aqui, Ele não é fofo, gente? Ele é fofo? É fofo demais. Obrigado, Mário, pela sua presença aqui. Sei que você veio de São Bernardo do Campo, né? São Berlondres. São o quê? São Berlondres. Você viu que chique? São tudo Berlondres. nevoado lá, é frio, é horrível. Muito obrigado pela sua presença. Agregou demais aqui para nós e principalmente para o nosso público. Espero que você tenha gostado. E, a gente vai ter que marcar outro, né? Porque vamos ter que fazer vários temas. E, assim, consultoria grátis aqui, né? Tem que marcar outro por essa é a estratégia dele, né? Ele não quer o podcast, ele quer consultoria. Tem que marcar outro. Tô com os assuntos pendentes aqui. Tem umas coisas aqui anotadas. Preciso perguntar, mas não tenho dinheiro para pagar, então. Muito obrigado. Maurete, gostou? Demais. Top demais. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. Semana que vem nós temos quem, Ellen? Semana que vem nós temos Rafael Vieira. O cara é fera e mudou de vida
em criptomoedas. Então, você, investidor, você que quer conhecer esse lado, né, financeiro da coisa, Não é Blaze, não, né? estratégia. Meu, Ele tava falando de 3 segundos, mano. Perdi R$1.000 na Blaze, cara, de 3 segundos. aí, ó. Tá vendo, gente? Assiste aqui, ó. O Mauro vai ter aulas aqui quarta-feira, então. Ele vai falar você sobre que perdeu muita grana. mercado financeiro e sobre criptomoedas. Ele tem um Exatamente. robozinho que ajuda ele nas ações. Exato. Ele vende essa criou. ferramenta, muito top. Muito ele bom. tava onde esses dias atrás? Que eu vi que ele tava Ele viajando tá na internacionalmente. Europa. Não, ele tava ali lá pelos States, lá, viajando, Foi na Disney. Na Disney de Paris. É. Chique, hein? Foi Diretamente chique. pro estúdio da Rádio Local Web. Aí, brinca. Então, muito obrigado, galera, por todo mundo ter acompanhado a gente. Foi top demais. Ó, vai ficar o conteúdo gravado. Amanhã à tarde já fica no Spotify também para você acompanhar lá na íntegra o Fica Entre Nós. Beleza? Lembrando, hein? O que aconteceu aqui, Fica fica entre nós. Tchau, tchau.